Produtos e vendas. Loja Ferreto na Avenida Esperança em Manaíra. E Mago do iPhone no centro de Bahia. Baú da Tati João Pessoa. Dia 13 de maio no estacionamento do Estádio Almeidão. Domingo Pop com Márcio Gomes. Tem música boa, participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Todos os domingos das 8 às 13 horas, aqui na 89,3 Rádio Pop FM. Vem com a gente que tá todo mundo pop. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:02. Confirmando em João Pessoa, a capital de todos os paraibanos, são 12:03. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, o dia é 10 de maio, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Agora tá todo mundo na pop. E atenção, Paraíba! Ex-deputado e ex-apoiador do capitão Messias, Julian Lemos, é nomeado para ocupar um cargo na gestão do governador João Azevedo.
de ex-tesoureiro do PT. Ele, o menino tolo, o tal do Delúbio Soares, que foi preso nas operações do Mensalão e do Petrolão, realiza debate hoje aqui em João Pessoa. Acredite se quiser. Prefeitura de Pocinhos abre inscrições em processo seletivo com 89 vagas e salários de até R$2.600. Isso aqui na Paraíba. E o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba condena a ex-secretária Livânia Farias a devolver um montante milionário aos cofres públicos. A ex-secretária que está lançando o livro contando a história da Calvário. Na área policial, PF cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeito de assaltar carro dos Correios na capital paraibana. E criminosos arrombam loja e furtam 50 pneus nos bancários aqui pertinho de Mangabeira. 3 pessoas foram presas. Só 3. Como é que eles levaram 50 pneus? Vamos esperar. E atenção, perícia! Eu disse perícia feita no celular do ex-ajudante do capitão Messias, o coronel Mauro Cid, revela conversas sobre remessas de dinheiro para o exterior. Só tem bestinha nessa história. E o senador veneziano Vital do Rego continua com a gota serena nomeando no governo Lula. Desta vez, o seu assessor número 1, Alex Azevedo, é nomeado para integrar um cargo no governo Lula. É mais um que o ex-cabeludo que está deixando o cabelo crescer outra vez manda no governo federal. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Pop em João Pessoa o deputado estadual Eduardo Carneiro. Com ele, iremos falar sobre o turismo na Paraíba, a reforma tributária, as articulações para 2024 e, claro, o empreendedorismo no estado da Paraíba. E não saia de casa sem saber! Programação do São João 2023 de Santa Luzia divulgado e tem Ana Castela e Luan Santana, entre outros. Hoje também a Prefeitura de Cabedelo divulga as atrações de uma festa para a imprensa da Grande João Pessoa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é dele, ele que vai secar de novo hoje, meu Flamengo. Fábio Augusto, vai pra lá, azar. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosnileira. Sonoplastia e edição de imagens do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89,3 Rádio Pop FM. Em Solidade, toda a região do Curimataú, pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Olevedos, pela Olevedos FM 87,9. No Sertão e no Alto Sertão são duas opções. Tem a opção, que
que é de Pombal, 104 FM, e também a Angelina, na cidade de Souza, 102.3 FM. E pelas rádios alternativas Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E também você acompanha a F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E acima de tudo, do debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Tudo Lady Laura, DJ Coxa, e já estamos por cá. Eu, você, Fábio Augusto, Pepa Torres, Juliana Carneiro e você, ouvinte espectador do F5. Estamos aqui juntos e misturados para comandarmos mais uma edição do programa F5, cabeça de rede em João Pessoa, a 89,3, a Rádio Pop FM, a que mais cresce. Acho que a Rádio Pop pegou o foguete do senador Efraim Filho, viu, Pepa? E só faz subir. Essa rádio não dá ré. 12 horas e 13 minutos aqui na Paraíba. Meu querido DJ Coxinha, Fábio Augusto, deixa eu pedir licença a vocês para iniciar o programa chamando logo ele, que é quem mais entende de programação festiva aqui na bancada do F5. Me refiro ao Petrônio Torres, o jornalista mais elegante da Paraíba. Pepa Torres, Prefeitura de Santa Luzia, divulgou programação de São João. Na minha adolescência, iniciando a fase adulta, indiscutivelmente, Santa Luzia fazia, depois de Campina Grande, o melhor São João da Paraíba. Depois chega Patos, e aí outras cidades como Bananeiras, e Santa Luzia tenta retomar o protagonismo de outrora. E o São João de Santa Luzia tem artista famoso também. Ano passado, vocês se lembram? Gustavo Lima estava na programação. Adoeceu, foi substituído pelo o DJ Alok. E a programação divulgada... Foi não. Foi o contrário, não foi? A Loca adoeceu. Não. Foi o Wesley Safadão. Isso. Desculpa. Aí entrou o Gustavo Lima. Por isso que eu digo que você é o rei do camarote. Quem entende é você. Quem entende é você. Isso é memória. Quem entende é você. Memória. E a programação do São João de Santa Luzia, que vai começar, o São João começa na quinta-feira, 22 de junho. Tem dia 23, dia 24, dia 25. 4 dias de festas, Pepa Torres. Gostou? Tá com a programação aí? Quer que a gente diga a programação? Vamos lá. Tocar? Gostou, Pepa Torres? Dia 22, quinta. Tati Guel. JM Puxado e Joelma. Quem é JM Puxado? Quem souber morre. Deve ser da região lá, né? Suponho que seja. Mas vamos lá, Tati Guel e Joel. Joelma Calypso, né? Aquela Joelma, né? Joelma. Tati Guel é as duas conhecidas. Meu bem, eu vou te ensinar. Tati Guel canta o quê? Canta sofrência. Tati Guel era aquela que cantava com o Zé Cantor, não era? Canta mais forró. Não. Tati Guel era... Zé Cantor. Zé Cantor. Mas era Cavaleiro do Forró, a de Zé Cantor? É outro nome, a de Zé Cantor. Era Garota Safada, se eu não me engano. Não. Garota Safada era Safada. O meu assessor não tá lembrando aqui? Não acertam esse menino. Qual é? Diga aí. Tati Guel cantava. Qual era Zé Cantor, meu. Qual era a banda? Era Solteirões de Forró. Solteirões de Forró, tá certo. Muito bem, Pepa. Eu entendo tudo. 2-0. Vamos lá, 2-0. No dia 23, na sexta-feira. Rodolfo Lopes, Valquíria Santos e Ana Castela. Quem é essa Ana Castela, que o meu editor Cosnes Lira disse que é a artista de sertanejo, a voz sertaneja mais pipocada do momento,
Tá na nova novela da Globo. Diz que a mulher é o Pipoco. Aí, você não conhece? Pipoco. Você conhece a Ana Castela? Ela tá chegando no patamar de Mari Fernandes. E rapaz. Valquíria Santos, ex-magnífico, né? E quem é Rodolfo Lopes? Quem souber morre. Deve ser também de Santa Luzia. Tem aí, coxinha, essa... Como é? Ana Castela. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Confesso. Botar a música aí que você vai ouvir. Tu porque eu confesso, mas Você vai saber qual é a música. O Cosme Lira disse, meu amigo, Santa Luzia tá botando pra torar que essa Ana Castela é Ana Castela. Eu disse, só vou dar o veredito depois que o Pepa Torres assinar embaixo. Enquanto Coxa procura aí a Ana Castela... vai tocar? Vamos ver se a gente conhece. Palhaço, decepção em cima de decepção. Eita, amor que dá coisa no coração. Acreditei que era herói, mas é bandido. Porque você fez isso comigo. Olá, rapazes. Aqui é a boiadeira. Estão preparados para o Pipoco? Se prepara. Essa é a Ana Castela? As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar. Luiz Azonza, não? Não, isso aí As boiadeiras não dá pra encarar. Acho que ela deve cantar. Não é com Isa. Parceria, não? Estão me dizendo aqui, ó, que ela tava no Fantástico do Bingo. Bom, enfim. Olha ela cantando aí. Ela é boa, né? Esse know-how todo aí. Muito bem, vamos lá. Quer dizer o seguinte. Vamos lá. Dia 23... Não, vamos lá, a gente já pulou, dia 23. Dia 24, Pepa. Naldinho Cunha. Quem souber morre. O Washington Nóbrega. O Washington dele quer invocar, né? O Washington dele é W-O-X-T-O-N. T-O-N. O Washington. Nóbrega. Esse caba do cartório. Esse caba do cartório. O pai. Que fez mas aí é o caba do cartório. Eu vou dizer, doutor. Washington. Não é assim, não. É W-A-S-H-I. Eu vi um TikTok ontem que o cara botou o nome do filho de Pedro Alves Cabral. Não, mas esse Washington... Eu nunca tinha visto. Você já tinha visto esse Washington desse jeito? Não. W-O-X-T... Olha, esse é exclusivo. Pode ser, rapaz. O nome dele pode ser o Washington. Artístico, né? E o Washington dele pode ser exclusivo. O nome artístico, né? Washington Nobre. Quem mais, Pepa? Julian Monte. Sim. Isso bem morre. E Luan Santana. Luan estourado. É estourado. Agora os outros três eu não conheço. Conhece? Forder 2, não sei quem souber morre. Não, peraí, rapaz. Voltamos pro sábado. Naldinho Cunha, a gente não sabe quem é. Então, Washington Nobre e Julian Monte, não sabe. Luan Santana. No domingo, vamos lá. Forder 2. Quem souber morre. Certo. Isabela Serpa. Certo. Muito prazer. E o outro? E o Murilo Rufo. Aí Quem é Murilo um monstro. Ele é o ex de Marília Mendonça. Quem é? Coxinha, não sei quem é. Tem música desse Murilo Rufo é estourado. E é? É bom, cara? É bom, craque. É mesmo, rapaz? Pra mim, depois do Gustavo Lima e do... Ele tá entre os 5 sertanejos do Brasil. Mas é sertanejo, né? Sertanejo. Não é forró, não. Não, só sertanejo. Só vem ela na cabeça. Cara, vamos ver que esse cara canta mesmo. Ele é bom. Faz tanto tempo. Esse é o Murilo Rufo. Se ainda Aí, tem mais Murilo, o ex de Marília Mendonça, então como em silêncio. Ele é bom, ele é bom. Você dá pra ele tem vários. que eu tô O Fábio também gosta. Tá na minha playlist. Tem outra dele aí. Eu não conheço essa daí, não. Eu não conheço essa, não, que ele tá cantando, não. É porque eu também, gente, eu não sou... Né? Eu não tô muito na pisada de vocês hoje em dia, não, viu? O refrão você vai conhecer. Cadê? Vamos lá. Cadê? Quem é que não tem uma ex que quando fala ex vem ela na cabeça mesmo tendo outras 6? Quer dizer, o cabo é bom, né? Tem o Alvivão 1, Alvivão 2 e Alvivão 3 dele. São três sequências de músicas que você, quando escutar, pergunta ao presidente Marcos Eric. Marcos Eric também gosta? Você quer logo abrir uma. E é? Rapaz, então como é bom? É pra torar, Vocês três estão dizendo aí que... Tem um Alvivão aí, coxa? Tem um Alvivão aí? Como é o nome do cabo? Murilo Rufo. Ela num apartamento vazio, certeza tá passando frio. Cá pra nós, sabe? Vamos lá. Deixa eu primeiro... E deixa eu dizer, além de um bom cantor, é um bom pai,
e não é mau Sim, caráter. não, mas... Ele, por exemplo, ele abdicou de administrar a fortuna de Marília Mendonça de 500 milhões, Sim. porque ele é o tutor, seria o tutor do filho, deixou com a mãe, com a sogra. Mas vamos pensar num artista aqui. Não, o artista é fantástico, fora de série. Vamos. Não tem um culpa da falta de conhecimento sua. Lamento a sua ignorância musical. Azar o seu. Vamos repetir. Deu F5. Vamos repetir Estude, né? Estude, valer. Cadê? Porque eu não Abre a bola do brejo. Abre a bola do brejo. Eu não vejo aqui. Não, deixa eu trazer a programação, repetindo para quem tá chegando agora no F5. São João de Santa Luzia, 22 a 25 de junho. Santa Luzia, tradicionalmente, sempre realizou grande festa. Quinta-feira, de 22, JM Puxado, Tati Guel e Joelma. Né? Joelma ex-Calypso. Dia 23 de junho, uma sexta-feira, Rodolfo Lopes, Valquíria Santos e Ana Castela. 24 de junho, no sábado, dia de São João, Naldinho Cunha, Washington Nóbrega, Julian Monte e Luan Santana. Dia 25 de junho, domingo, Forró D2, Isabela Serpa e Murilo Ruff. Programação pra vocês. Uma nota aí pra programação. 8. 9. Tô com coxa. Cadê Alcimar Monteiro? Meu Deus. Cadê Flávio José? Ele tá aqui, Forró D2. Cadê Jorge de Altinho? Tá aqui, mano. Rapaz, é porque eu vejo aqui a programação, aí eu vejo, olha só, Ana Castela é sertanejo, Luan Santana sertanejo, e o tal Murilo Ruff sertanejo. Mas são Cadê as músicas, o forró, meu são amigo? as músicas que estão sendo mais tocadas, mais escutadas hoje. Tem que se respeitar o gosto do público atual, Fábio. Isso é forró? Oxi, tu não tá na festa de Barreto, não, Pepa. O povo quer beijar na pronto. boca, Fabão. Deixa de Bota um show aí de Alcimar Monteiro aqui, um de Murilo Ruff do lado um do outro pra ver pra onde o povo vai, Fábio. Amigo, deixa de conversar, tu aí. tá querendo jogar pra galera, pra dizer, olha, ele tem essa mania, viu, Zé? Quer dizer que é regional. Dizer que é regional. Que Rapaz, pelo povo da respeita terra. o atual gosto das músicas, as músicas que estão mais sendo tocadas, rapaz. Gente. Para com isso. Deixa eu dizer um negócio aqui. Deixa eu dizer um negócio a vocês aqui. Sabe? São excelentes artistas. Eu não conheço a Ana, mas é pipoco. O Murilo Ruff é pipoco. O Luan Santana, pipoco. Mas eu quero saber do forró, velho. E não tem aí Tati Guel, tem outros aí, outros cantores artistas. Os artistas locais, que eu aposto que esses outros cantores, conforme o Petrone disse, quem souber morre, são cantores que vão trazer o bom forró. Valquíria Santos, espetáculo. Né? Tati Guel, show de bola. Agora não pode. Naldinho Cunha, canta forró. Pronto, mas eu quero saber. Washington Nóbrega, forró. Agora, por que não Alcimar Monteiro? Porque ver não tem agenda. Porque ninguém. Vai ver não tem agenda. Eu só quero saber o seguinte. Na festa de Barretos, tem espaço pra essa turma aqui do forró? Tem. Quem? Tem. O Hélio Safadão. Calcinha preta já tocou lá, chão de avião já tocou. Cadê a cultura do Nordeste? No Rock in Rio, sabe quem cantou no Rock in Rio, na última edição? João Gomes. E aí? Aqui do interior do Pernambuco. Menininho matuto. Tá começando a ganhar dinheiro agora. E tocou no Rock in Rio. E aí, fala alguma coisa? Besteira, rapaz. A gente tá falando, e o bom é a gente ter audiência. Tô aqui com o pessoal da Prefeitura de Santa Luzia. Tá me dizendo o seguinte aqui, ó. Infelizmente não tem agendas para os dias 20 e 25. Essa turma que eu tô citando aqui, né? Alcimar Monteiro, Flávio José, Jorge de Altinho e por aí vai. As bandas de forró estão todas no circuito do forró na Bahia, nesse período. Bom, tá beleza, tá explicado aqui. Pode não ter data, não ter agenda. Agora, pra mim, fica a reflexão ainda. Fica a reflexão. A gente, quando eu digo a gente... Isso é muito clichê esse teu comentário. Quando eu digo a gente... Clichê demais. Quando eu digo a gente, é o Nordeste de uma forma toda. Clichê. Clichê? Alcimar Monteiro não tá tocando em Caruaru, Pepa Torres. Caruaru. É problema, sabe por quê? Porque tu vai ficar velho também, rapaz. E qual o problema? Tu só quer saber de quem tá no momento agora. Tu quer dizer que Alcimar Monteiro não é um cara que representa muito pela cultura nordestina, não, Petrone Torres? Ô, Fábio. Tu vai botar no Carnaval de Salvador, vai botar
outra música a não ser carnaval? Toca toda hora. Convidados. Tá muito mal informado mesmo. Convidados. Deve 5 mesmo. Convidados. Olha. Convidados. Sai dessa sua bolha, Fábio. Teve João Gomes. Teve Gustavo Lima. Convidado. Bloco. Quem puxa lá o pipoco é Carlinhos Brau, é Luiz Caldas, é Margarete Menezes, é essa turma. Mas também os outros estão lá também. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso forró, meu amigo. É a nossa festa. É o São João. E não tá. E não tem espaço pra ele. Ei, liga pra Alcimar Monteiro aí. Procura saber se ele tem agenda aí. Tá completa, amigo. Mas tá bom. Tem forró D2 aqui, com o Padre Osto, lá vai. Agora, o bacana aqui, eu gostei da programação de Santa Luzia. Valquíria, gostou tanto que deu 5, né? Não, é porque eu acho que tem muito sertanejo aí, meu amigo. Convicção minha, eu não mudo, não. Mas é o mercado, a música, Fábio. Tem que respeitar o mercado, Fábio é professor. Agora, aí o aluno entrega a prova. É a tendência, amigo. Fábio é professor, aí o aluno entrega a prova e diz, meu filho, gostei muito, nota 5. É provado. Gostou pra caralho. Não, é porque, bicho, assim, eu acho que tem que ter um gosto ruim danado, né? Mas tem que ter espaço pro forró, tem que ter espaço. 12 horas e 27 minutos. Que negócio é esse aí que você disse que a ex-secretária de Finanças do Governo do Estado, Livânia Farias, vai lançar um livro sobre a Operação Calvário? Vai lançar um livro. Isso não é fuxico, não? Isso não é fake news, não, Pepa? Não. Tá confirmada essa história? Não. A ex-secretária de Administração do Governo, Ricardo Coutinho, Livânia Farias, escreve um livro sobre a sua prisão. Já foi assinado o contrato com uma editora de São Paulo e no livro ela se pergunta por que da sua prisão e a via cruz que teve que percorrer. Fui ao fundo do poço e hoje vou contar tudo, diz a ex-mulher forte do governo RC. E ela também teve uma condenação pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Isso, vai ter que devolver, vai me rir. Agora, se bem que esse 30 milhões, de condenação... mais de 30 milhões aí. Esse negócio de condenação do Tribunal de Contas, eu nunca vi. 32 mil, não? 30 milhões e ela fez o quê, pô? 30 milhões. Não, é 32 mil, né? Isso é 32 mil? Calma. Mas 30 mil. Calma. É porque a gente tá falando tanto em milhões ultimamente no nosso país que a gente... Fábio Augusto, você começou com o deputado federal Hugo Mota. Adianta aqui só para o nosso ouvinte. O homem todo poderoso do republicano. Foi o que ele falou. Olha só, Fábio, ele falou sobre esses bastidores que já colocam o nome dele aí como um pré-candidato ao governo do Estado em 2026 e fala também como está organizando o partido para as eleições de 2024, que ele deixa bem claro, olha, antes de 2026 tem 2024 e o Republicanos vem trabalhando forte para chegar em 2024 conquistando várias cidades aqui na Paraíba. Daqui a pouco o deputado Hugo Mota, o homem do Republicanos, rapaz, esse partido aí... Ei, tchau não, que história é essa que veneziano tá mandando no governo Lula? Deixa só uma palhinha aqui, ele conseguiu emplacar mais quem agora? O seu fiel escudeiro Alex Azevedo. Aquele carequinha? O carecão. Beleza. Daqui a pouco do F5 você vai saber disso. Tem Julian Lemos conquistando um cargo, ganhando um cargo no governo João Azevedo. E o emprego, né? Assim eu espero, né? Gervásio Maia, o deputado federal Gervásio Maia, que é o presidente do PSB, emplacando um aliado seu na diretoria da PB Gás. Tem muita informação, tem muito moído, tem muita confusão aqui no F5 para você ficar sabendo de tudo. Meu amigo de Santa Luzia, Zé Gavião. Ele mandou... Zé Gavião, a gente tá falando aqui. Ô Zé... Olha como o Zé Gavião é. Tá bom, meu amigo. A gente tá falando de São João de Santa Luzia. Ele é de Santa Luzia, tá nos acompanhando lá do pé da Serra de Santa Luzia. Ele quer saber que a gente fale de Delúbio Soares. Tem calma, Zé, que daqui a pouco a gente fala. Inclusive, Fábio Augusto vai fazer a cobertura da coletiva de imprensa Fábio, hoje, 3 horas. Infelizmente, nesse horário, é o horário que eu vou passear com minha cachorrinha. Mas Delúbio pode estar aqui hoje ainda no programa ou amanhã, viu? Né? Delúbio pode estar. Aí a gente aproveita pra tirar as dúvidas daqui. Sabe por quê? Porque você quer tirar onda com o Delúbio, mas fica passando a mão na galera do capitão, né? Quem? Pra ele, o tenente coronel Cid, como é o coronel Cid, é um deus. Coxinha. Sabe? Você tá enganado. Tá pegando isso aqui? O quê? Tá pegando isso? Pega a câmera aqui pra pegar isso aqui, O Coxinha. quê, homem?
Tá pegando? Aqui, o quê? Tá tomando Aqui, chá, tá tomando chá de camomila. Tá, toma aí, Vou você. trazer amanhã pra você. Tá muito nervoso. Eu? Você tá dizendo que o São João de Santa Luzia tá aprovado e dá 5. Você tá querendo santificar Delúbio Soares. Santificar? Peraí, olha aqui. Vou trazer pra você amanhã isso aqui, eu tô trazendo uma informação. Vou trazer pra você amanhã. Agora, eu não sou, pra mim o pau que bate em Chico bate em Francisco. Muito bem. Eu não aceito Fábio Augusto, eu não aceito Zé Gavião tá querendo tirar onda com Delúbio Soares e fica batendo palmo pra Coronel Cid, pra aquele outro, o picareta lá. Como foi aquele picareta que tava pedindo $1 no governo de Bolsonaro por causa da vacina? Pra mim, o pau que bate em Chico bate em Francisco. O gordinho? O gordinho? Não tinha lá os picaretas lá? Tem um agora, o tal de um Coronel Elcio, né? Que era o número 2 da saúde, que tava tramando o golpe. Sabe? Aí fica batendo palma pra essa turma e quer pegar no pé dos outros. Tu cai daí, Zé Gavião! 12 horas e 32 minutos, hora do almoço. Eu nunca vi Fábio ficar tão empolgado pra ir pra participar de uma coletiva como essa de Delúbio, viu? Posso falar aqui do nosso parceiro? Vamos, que hoje é hora do almoço e você lembra logo de que, Pepa Torres? Comedoria do Cabeça, claro. O melhor da culinária sertaneja. Pratos a partir de R$12,99. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga. Almoço e jantar a partir de R$12,99. Lá na Comedoria do Cabeça você encontra o verdadeiro rubacão do sertão. Tem também galinha de capoeira legítima e buchada de bode completa. E olha só essa promoção, coxa. Carne de sol a partir de R$18,99. Quer mais novidade? Então vai pra você, viu, Zé Gavião? Funcionando agora das 10 da manhã até as 9h30 da noite, sem intervalo. E sempre com almoço, lanche da tarde e jantar. E olha que coisa boa! Você que é ouvinte da Rádio Pop tem desconto. Não é sorteio, não. Basta dizer que é ouvinte da Pop e pronto. Desconto de 10% garantido. No delivery é só usar o cupom OUVINTEPOP10. É isso mesmo. A Comedoria do Cabeça agora tem atendimento também presencial no restaurante. Anota o zap da Comedoria do Cabeça. 96414664, coxa. Tem também nosso jantar, Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h33. A gente vai ali e volta já com mais informações, as primeiras interações e mais opinião e mais moído aqui no F5. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Mães são tudo para nós. Elas nos criam, nos apoiam e nos amam incondicionalmente. No Dia das Mães, presenteie com amor e gratidão e as opções do empresarial Rosa Lira. Aqui você vai encontrar uma variedade de lojas e o presente ideal para tornar o dia dela ainda mais especial. Não perca tempo procurando. A opção certa para presentear sua mãe está aqui. Josefa Taveira 797, Posto Opção. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é
é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no sorvetinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h37. Muito bem, voltando com o F5, trazendo a informação seguinte, viu, Fábio Augusto, meu querido Zé Gavião, lá no pé da Serra de Santa Luzia, com o tema Quando a Política se Vale da Justiça, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, participa de um debate nesta quarta-feira, dia 10 de março, 19 horas, no auditório do Sintel, no centro da capital paraibana. Quem também participa da palestra é o advogado Pedro Paulo de Medeiros, defensor do ex-tesoureiro do PT. O tema do debate é Quando a Política se Vale da Justiça, Delúbio Soares, réu sem culpa. E às 15 horas, na sede do Partido dos Trabalhadores, Coxinha está disponibilizando na nossa live no YouTube e no Facebook o card do debate de hoje à noite. Mas antes, às 15 horas, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, estará concedendo uma entrevista coletiva aqui em João Pessoa, na sede do PT. Enquanto a gente estava falando, travando uma discussão no debate anterior, quando o Fábio Augusto ironizava a entrevista coletiva, né? Ele dizia que naquele momento não podia ir para a coletiva porque estaria passeando com um cachorro. Fábio Augusto, Pedrinho Guedes mandou aqui uma matéria da revista Carta Capital dizendo o seguinte, datada de 29 de março de 2023. Justiça absolve Delúbio por denúncia de lavagem de dinheiro no chamado mensalão. Só para trazer essa informação aqui, porque Zé Gavião pediu para a gente comentar também. Fabinho, você conversou hoje com o deputado Hugo Mota, o presidente estadual do Republicanos, o Todo-Poderoso. O que disse Hugo Mota, Fábio Augusto? Olha só, Fábio, há algum tempo aí, já quando se fala nas eleições estaduais para 2016, que é um tema recorrente aqui, é um tema praticamente diário nos bastidores, nas discussões, nas projeções políticas e até nós mesmos que fazemos aqui, nós sempre colocamos o deputado federal Hugo Mota, ele que se tornou essa liderança aqui na Paraíba, como um dos pretensos candidatos, um dos fortes nomes, um dos nomes que poderá surgir, né? Isso não quer dizer que ele já está com o nome posto, mas é um nome que poderá ser colocado na mesa para debater essa sucessão do governo do estado para 2026. E com relação a isso, nós fomos atrás do próprio deputado federal, ele que preside o Republicanos
aqui na Paraíba para falar sobre isso. Como ele está vendo essas especulações, esses bastidores envolvendo seu nome para a sucessão do governo aqui na Paraíba em 2026. Vamos ouvir o deputado. Cadê Coxa? Tá aberto aí? Solta o deputado. A gente fica feliz, né, em ter o nome lembrado, mas o desafio agora é outro. Não há como anteciparmos a discussão de uma eleição que vai acontecer daqui a quase 4 anos. Nós temos uma eleição municipal no meio, nós temos os partidos que compõem o arco de aliança de apoio ao governador João Azevedo e nós temos muita serenidade para discutir esse tema. Não está na nossa agenda essa aspiração agora. O que nós temos à frente são os desafios que a Paraíba precisa cumprir. Nós temos a missão de poder no Congresso Nacional representar o nosso Estado. Temos o fortalecimento do nosso Partido Republicanos como pauta principal, principalmente nas eleições municipais, para que quando 2026 chegar, o partido possa estar bem posicionado e possamos não colocar o nome de Hugo Mota, porque o Republicanos não é um partido de uma pessoa só. O Republicanos é um partido grande, é um partido de 3 deputados federais, de 8 deputados estaduais, com nomes capacitadíssimos, além do nosso, para disputar a eleição, e nós vamos com tranquilidade discutir isso no momento certo, sem que isso atrapalhe aquilo que temos que fazer agora, que é trabalhar pela Paraíba. Em seguida, nós fomos perguntar a ele, né, Petrônio, que a gente está falando... Só um adendo aí. Parênteses aqui, Fábio Augusto. Essa arrogância toda. O Hugo é um cara arretado, meu amigo. Gosto dele, conheço há muito tempo, desde quando era boy. Estava entrando no curso de medicina. Rapaz, ele falou com uma petulância, todo mundo sabe do potencial dos Republicanos. E assim, né? Baixar um pouco a bola. Estão dando muita moral, sabe? Pois é. Eu não tenho esse negócio. Estão dando muita moral ao Hugo Mota. Não começou. Não, porque o Hugo Mota é isso, é aquilo. O Hugo Mota, como é deputado federal, rapaz, parece que é o dono da Paraíba. Estão dando muita moral a esse menino. A verdade tem que ser dita. Ele pousa como governador do Estado, senador da República. Ele é arrogante, Pepe. Na verdade, ele é arrogante. Ele é meio arrogantezinho mesmo. Meio não, é todo. É arrogantezinho. Quem é tu? Se acha o dono da cocada preta. Tem calma, Hugo. Tem calma, meu irmão. Vocês ouviram mesmo? Não foi? Vocês ouviram a entrevista dele? Claro. Repete aí. Porque ele disse que não se colocou e tem outros nomes também à disposição. Acho que vocês estão invertendo aqui. Vamos ouvir bem direitinho mais uma vez, porque eu acho que esses dois aqui não ouvi direitinho. Eu tô com o Pepa nessa, só endosso o que o Pepa falou. Vocês estão meio... Vocês estão, parece que estão armados assim pro lado do deputado. O Pepa tá tomando aqui. Eu acho que isso tá batizado aí, viu? Com camomila aqui. Bota aí novamente, bota aí. Vamos ouvir novamente. Não, Fábio Augusto. Você tá passando pano em muita gente. Não tô passando pano, não, rapaz. Eu apenas tô trazendo a informação. Não é vergonhoso, não, rapaz. Eu trouxe a informação. Solta de novo aí. É só você acompanhar, rapaz. Vamos ouvir. Vamos escutar o deputado Hugo Mota. Político mais forte da Paraíba. A gente fica feliz, né, em ter o nome lembrado, mas o desafio agora é outro. Não há como anteciparmos a discussão de uma eleição que vai acontecer daqui a quase 4 anos. Nós temos uma eleição municipal no meio, nós temos os partidos que compõem o arco de aliança de apoio ao governador João Azevedo e nós temos muita serenidade para discutir esse tema. Não está na nossa agenda essa aspiração agora. O que nós temos à frente são os desafios que a Paraíba precisa cumprir. Nós temos a missão de poder no Congresso Nacional representar o nosso Estado. Temos o fortalecimento do nosso Partido Republicanos como pauta principal, principalmente nas eleições municipais, para que quando 2026 chegar, o partido possa estar bem posicionado e possamos não colocar o nome de Hugo Mota, porque o Republicanos não é um partido de uma pessoa só. O Republicanos é um partido grande, é um partido de 3 deputados federais, de 8 deputados estaduais, com nomes capacitadíssimos, além do nosso, para disputar a eleição, e nós vamos com tranquilidade discutir isso no momento certo, sem que isso atrapalhe aquilo que temos que fazer agora, que é trabalhar pela Paraíba. E aí, Petão? Bicho, assim, no final da entrevista ele soa para mim, na minha avaliação, com um certo tom de arrogância. Todo mundo sabe o tamanho dos Republicanos hoje, todo mundo sabe hoje o tamanho do PSB, todo mundo hoje sabe o tamanho do União Brasil,
Todo mundo sabe o tamanho de outros partidos, o progressista de Agnaldo Ribeiro, o PSD de Daniela Ribeiro, sabe, entre outros aqui, para eu não passar batido. Aí ele fala como se o republicanos, e não é de hoje, né, por essa entrevista de Hugo, que ele sabe, quer transparecer que sem os republicanos nada anda na Paraíba. Quem não tiver apoio dos republicanos não vai a lugar nenhum. E não é por aí. É verdade, não é por aí. Agora, eu concordo com você. O republicano tem que começar a dizer se é governo ou não é, rapaz. O republicano lá em Brasília é uma coisa e é outra. Aqui na Paraíba tem 8 deputados. Petrônio lembrou muito bem. Tem 3 que ficam... Respeitando a democracia. Sabe? Eu ia dizer outra coisa. Lá em Brasília, sobretudo. Quer pousada independente, fica ganhando carga aqui, acolá, indicando aqui, acolá. Isso pra mim tem outro nome. Não, eu concordo com vocês que o deputado Hugo Mota em si, ele tá um pouco soberba. Eu acho que o poder que chegou a ele, presidente desse partido que é forte, quer queira ou não, a gente tem que respeitar. O Republicanos é um partido forte. A gente tem que colocar na mesa que só o partido não é forte. o maior partido. Na minha concepção não é. Não sei. Mas eu tô dizendo, é um partido forte. Na minha concepção não é. O cara que tem 3 deputados federais, tem 8 deputados estaduais, tem o presidente da Assembleia. Rapaz, a gente tem que botar na mesa. Peraí, o partido, a gente tem que trazer aqui pra gente. Eu acho que o presidente Adriano Galdino tem mais força do que o Hugo Mota. Eu acho. E é mais humilde. Eu acho. Mas também é concordo. humilde. Era justamente Adriano isso. é humilde. Era justamente coisa que o Hugo Mota não é. Eu acredito que a soberba tá acima. Acho que o presidente Adriano Galdino presidente Adriano Galdino é presidente da Assembleia. A esposa é prefeita e o irmão é deputado federal. E você não vê o deputado Adriano Galdino com essa... Não vê. Pois é. Não vê. Mas só para terminar minha fala aqui, também concordo que a soberba de Hugo subiu a cabeça. É um cara que a gente é difícil. Fabinho, sabe o que é? A gente manda uma mensagem, ele não responde. É porque também fica um bocado de colega nosso da imprensa dizendo que o Hugo Mota vai ser senador, é governador, é não sei o quê. Não tem calma. Tu sabe quem eu comparo o Hugo Mota no futebol? Tem calma. Tu sabe quem compara o Hugo Mota no futebol? O Gabigol. Eu pensava que era com o Vidal. Não, o Vidal é velho, Gabigol é novo, né? Gabigol o jogador que tu mais ama. Encheram a bola dele demais e hoje não tá jogando nada. Não estamos dizendo que ele não é um político importante, inteligente. Eu só também acho que preparado. Não é essas... Não é essa Brastemp toda. Essa Brastemp toda. Pode até vir a ser. Mas agora não, não sei o que, tem que ser mais. É porque o deputado tem que aprender o seguinte, que caldo de galinha e chá de camomila não faz mal a ninguém. É mais fácil você falar hoje com o presidente nacional do republicano que quer falar com você manda uma mensagem para o governador João Azevedo, ele não pode responder na mesma hora, mas já aqui pro final da tarde ele lhe responde. Ele lhe responde. Adriano Galdino idem. Adriano Galdino na mesma hora. Mas Hugo Mota não lhe responde, não lhe atende. É a mesma coisa, Fábio, do que eu disse ontem da prefeita de Bahia, a Luciana de Gomes, cercado de um bocado de babão também que não ajuda, meu irmão. Um bocado de babão que não ajuda. A verdade é essa. A verdade tem que ser dita. E ponto final. Quer ouvir ainda ele? Não, tá bom. Não, vamos ver o que mais. Ele vai falar. Quer que ele fale mais o quê? Outro tema dele. Ele falou que antes das eleições de 2026 tem a 2024 e é isso, a meta dos republicanos é essa, fortalecer o partido também nos municípios. Vamos ouvir. Fala, Hugo Mota. Olha, não há da nossa parte ainda um número acerca dessa disputa do ano que vem. Nós temos a certeza de que iremos trabalhar para que o partido dispute no maior número de municípios a eleição de prefeito, onde não for possível disputarmos a eleição de prefeito e fizermos uma aliança, disputarmos a eleição de vice-prefeito e, claro, consequentemente, elegermos um grande número de vereadores, que é quem compõe a base política aqui no nosso estado e em todo o Brasil. Esse é o nosso desafio, nós já estamos nos preparando para isso, estamos confiantes de, assim como tivemos em 2022 um bom desempenho na eleição, possamos repetir esse feito na eleição do ano que vem. Ô, deputado. Tá aí. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Só mandar ele baixar a bola um pouquinho. Até calma. Siga o exemplo do deputado Adriano Galdino. Adriano Galdino, eu volto a dizer, é um cara poderoso hoje. O cara é presidente da Assembleia até o final de 2026. Sabe?
E assim como... Pra todo canto, no meio da feira, fala com todo mundo. Você manda uma mensagem pra Adriano Galdino, com 2 minutos ele responde. Quando ele não responde, ele liga. Hugo Mota parece que... A gente convida pra uma entrevista, Adriano Galdino vem. Hugo, pelo amor de Deus. Fabão, vocês estão sabendo que o CRM interditou a UPA de Bahia? É verdade isso? Tô me mandando aqui. Assim como o Hugo Mota, para encerrar o assunto. Tá aqui mesmo. Adriano Galdino é um forte candidato a figurar numa chapa majoritária. E ponto concordo, final. Pepa, concordo. Pepa, daqui a pouco tem uma bomba, rapaz. Uma bomba negativa. Mas é bomba mesmo, né? É bomba. Porque tem uma mesmo. galera no rádio de manhã, Não, João não, Pessoa, não. que tudo é bomba. Não. Olha a bomba, olha a bomba. É bomba. Parece que vive com a bomba na boca. E não é na área política, e até pegar a área política. Deixa eu adiantar logo aqui, depois me tem essa frescura. Não, bomba tem que segurar. Se for bomba, segura. Não, segura o quê? Ou estoura logo. Não, vamos estourar logo. Já viu informação que acaba segurar? Estoura essa bomba, Pepa. É o seguinte. Vocês lembram, quem não lembra aqui, da Academia de Comércio Epitácio? Rapaz, eu tô sabendo, Petro. Tá sabendo? Tô sabendo, pai. Pois bem, Estudei a lá. Academia de Comércio Epitácio Pessoa, uma escola com mais de 100 anos de fundação, que fica ali vizinho à Câmara Municipal de João Pessoa. Avenida das Trincheiras. Isso, está com os dias contados, viu? Está com os dias contados para alunos, servidores e professores. O prédio, que é uma instituição que foi doada pelo governo do estado ao UFPB, na década de 70, com a condição de que a escola poderia continuar funcionando. Mas, aproximadamente em 2014, quando os cursos técnicos deixaram de ser oferecidos e foram substituídos pelo ensino médio convencional, a UFPB entrou na justiça cobrando a devolução do local. A sentença final chegou no dia 2 de maio e deu prazo de 45 dias úteis para que as atividades na Academia de Comércio Epitácio Pessoa sejam encerradas e o prédio seguiria entregue ao UFPB. É uma decisão, abre aspas, é uma decisão preocupante que não leva em conta o ano letivo, quem está estudando. Queremos ampliar esse prazo para pelo menos até o fim do ano, disse o vice-diretor da academia, Cristina Rocha, a colega Cláudia Carvalho do Parlamento PB, a que a gente deve o crédito aqui. Eu não vou deixar você tomar seu chá aí, viu? Essa bomba tá pior do que a bomba dos cabas da manhã, que fica bomba. Não, isso não é uma bomba, não. É uma escola que vai fechar com 350 alunos, correndo o risco de perder o ano letivo. E aí, se teu filho estudasse lá... É porque está desde a semana passada. Está desalmado demais hoje, viu? Está desalmado demais. Está prezando para a igreja, meu irmão. É porque isso é desde a semana passada, essa notícia. Não, meu irmão, está postada hoje. Tá desde a semana passada. A semana passada saiu a decisão, mas hoje saiu o prazo para desocupação. Deixa eu tomar um chá dele. Eu tô tranquilo. Ele tá querendo me perturbar. Inclusive, eu até procurei falar com o reitor, Valdinei. Ele também é outro que não atendeu as Esse é outro que tá... É mais importante. Mas ele não baixou a bola um pouquinho, porque... Esse era complicado, na época do governo do capitão, né? Aí agora, quando o Lula chegou, ele bateu uma foto com o Lula, bateu uma foto com o ministro Camilo Santana, eu pensei que ele tivesse mais. Mas não respondeu às nossas ligações, às nossas perguntas, que eu também fiz essa pergunta. Ele não respondeu, não? Não respondeu. Hoje eu tô falando mal de todo mundo, né? Eu vou parar aqui com minha boca, viu, Pedro? Aí ele elogia, quando ele elogia dá 5, ó. Falando mal dá o que? Dá 0, é? Rapaz, falando disso aqui, já que você me lembrou, não ia nem tocar mais nesse assunto, mas em respeito, sobretudo, ao nosso ouvinte de qualidade, e o bom que o F5 tem ouvinte de qualidade, Bob Wagner. Nosso querido Bob Wagner mandou a segunda pergunta. Fabão, pergunta aí a Pepa. Se Flávio José, Jorge de Altinho, Nando Cordel, Santana, Eliane, Valdones, Maciel Melo, Mastruz com Leite, Limão com Mel, Acisão, Alcimar Monteiro, Cirano Cirino, Tom Oliveira, Elba Ramalho, se esse pessoal morrer. Parece que os prefeitos só querem o chamado breganejo. Quem é que tá falando? Fabão, você está corretíssimo, é verba pública. Os caras querem estar na modernidade sem pensar na preservação cultural. Botasse 50% para lá e 50% para cá. Nosso querido Bob Wagner, da Universidade Federal da Paraíba, nosso colega de muito tempo. Professor Bob. Eu lembro que tem uma turma do Bob, que condenava mastruz com leite,
condenava mel com terra, que condenava... Não, peraí, meu irmão, eu tenho memória. Que dizia que isso era música, era massiva, forró de plástico, né? Forró de plástico. Aí já tá enquadrado no forró, raiz já enquadrou esses caras. Irmão, assim, eu não sou prefeito, mas se eu fosse prefeito eu mesclaria. E eu aposto que isso aí, esses cantores aí, os demais cantores que a gente não conhece, são cantores. Não, os que foram anunciados são cantores de forró. Agora, por que é que a gente tem que contratar um Assisão, tem que contratar um Jorge de Altinho? Porque é São João, pô. Sim, e os outros não tocam não, música não, de São João não, é? E o Rock in Rio, Gustavo Lima, no ano passado, lá em Bananeira, cantou uma música de forró. Cantou de Flávio José, cantou dos Donatos. Mas a cara de Donato não é forró, não, que ele cantou. Não é, não? Não. Forró, quem canta em ritmo de forró é Xande Avião. Mas ele cantou em ritmo de forró. Você até aplaudiu. Eu vou chegar sem sambar mesmo. Agora você tá com a memória muito fraca. Eu sou mesmo. Você tá apresentando uma forte virão. Eu vou chegar. E vai se tiver cheio de suco verde na cabeça aí. Ele tá aperreado porque não acho que não vai conseguir chegar na palestra de Elúbio. Fala, Ju, fala, Ju. Eu tô chegando sem sambar mesmo, só pra entrar no meio da conversa de repente, que o pessoal aqui do chat tá interagindo com vocês na conversa, vocês não estão dando nem olhando pra cá. Aí eu venho trazer a voz do pessoal que tá aqui com a gente. O Otávio tá dizendo, concordo com o Fábio Bernardo. Na festa de Barretos, eu duvido que eles chamem cantores de forró daqui do Nordeste. Diga que tem João Gomes esse ano. Diga esse rapaz aí. Quer dizer que João Gomes é tocador de forró. É do Nordeste, do Nordeste. João Gomes forró, não. Tocou no Rock in Rio. Mas veja, Arthur Nova Mangabeira bem cedinho aqui com a gente, Edivandro do Padre Biapina, Souza Melo, boa tarde a todos. Boa tarde, Souza, bem-vindo, viu? Compartilha aí a live e dá um like, tem pouquinho like, um bocado de gente assistindo. Juca Cabral tá dizendo, Fábio, dá pra você homenagear Rita Lee com a música dela? A gente homenageou ontem, Juca, mas daqui a pouquinho a gente solta quando for pro intervalo, bem rapidinho, viu? Era o Nildo Carvalho também tá aqui e Maria do Socorro dizendo que tá ligada na Pop, um cheiro, boa tarde. Tem também a galera do YouTube, do Facebook, que tá lá na nossa live. E vamos que a gente tá, o tempo moendo, 1h da tarde, daqui a pouquinho chega nosso convidado, viu? É verdade, o deputado estadual Eduardo Carneiro. Deixa eu só fazer um registro aqui antes. O nosso ouvinte Luiz Pedro mandou para mim aqui, inclusive, a foto. Auto de interdição ética CRM número 8/2023. Diz o seguinte: o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições e visando a preservação da dignidade do atendimento à população e a segurança do ato médico, resolve interditar eticamente o trabalho dos médicos que atuam na unidade de pronto-atendimento que funciona na Avenida Liberdade, sem número, no centro de Bahia. Confirmada a informação, um ouvinte tinha mandado, eu perguntei aqui e o nosso ouvinte Luiz Pedro, lá da cidade de Bahia, está confirmando a interdição ética da UPA da cidade de Bahia. 12h59. Deixa eu contemplar aqui o nosso colega de profissão, o atento, professor Adenilson União Maia, Pepa, que ele mandou um áudio aqui pra gente, professor Adenilson União Maia. Eu já aproveito em seguida, coloco uma rodada de ouvintes. Tudo em ordem por aqui, viu, Coxa? No meu. Fala, professor União. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, companheiro Fábio Bernardo, nosso Petrônio Torres de categoria internacional, Rui Dantas, nosso Fábio II, Fábio Augusto, isso aí vale ouro. Olha, uma boa notícia para o nosso desporto escolar, o governo do estado fazendo investimento nos jogos para mais de 2 milhões de reais e hoje a grande festa a partir das... Já houve agora pela manhã, né? A abertura dos jogos na região de Itaporanga. A abertura foi precisamente às 10 horas da manhã, com a presença do atual titular da Secretaria de Esporte, o secretário Lindolfo Pires, e também o seu adjunto, o executivo Allen Vilarim, que foi um dos grandes jogadores da história do voleibol paraibano. A equipe seguiu, né, e a partir das 15h30 nós teremos a abertura dos Jogos Escolares da região de Souza, a cidade Sorriso, e o professor Zé Hugo nos informando que só
nessa faixa ali de Souza, nós teremos a participação de mais de 1.200 atletas. É importante esse investimento que o governo do estado da Paraíba está fazendo no desporto escolar, porque tudo, né, os nossos atletas, você pode conversar com qualquer atleta olímpico, atletas que vão disputar as Olimpíadas para o ano 2024, todos eles deram os seus primeiros passos na sua escola municipal, na sua escola estadual e também na sua escola da rede particular. Então fico muito feliz pela credibilidade que o atual governador João Azevedo está investindo nos nossos jovens na prática do esporte. Para a semana já marcamos uma audiência com o secretário de esporte Lindolfo Pires, e você sabe que eu durante 8 anos tive a felicidade de ser vice-presidente da Confederação Brasileira de Handebol. A seleção brasileira de handebol está classificada para as Olimpíadas na França e a gente vai tentar pelo menos 1 ou 2 partidas da seleção brasileira aqui no ginásio Ronaldão, na reabertura do ginásio Ronaldão. Já estamos começando a manter os primeiros contatos com o atual presidente da Confederação. Com exclusividade para a nossa querida Pop, bons assuntos na prática do esporte e abraçando os amigos e companheiros que também sabem valorizar a prática do esporte amador. Valeu, Pepa! Parafraseando o nosso colega Alex Filho, professor União Pelé Maia. Fala aí com seu amigo, professor União. Um abraço, União. Amigo, irmão, né? Não tenho o que falar, não. Show de bola. Cara do esporte paraibano. E bacana a gente ver o nosso desporto escolar em plena atividade, né? Bom demais. Parabenizar o secretário Lindolfo Pires, o secretário Arley Maia, toda a equipe da Sejal, né, Pepa? Isso. Agora, pra quem gosta de botar gosto ruim na programação dos festejos juninos aqui da Paraíba, lá vai a tradicional festa de Barretos. Olha a programação, Fábio Augusto. Me segura. Quando é a festa? De quando é? Desse ano, né? É agosto. Agosto, Presta atenção, Fábio Augusto. Vá, fala. Lá vai. Quinta-feira, dia 19 de agosto. Ana Carolina. Dia 20, uma sexta, Vitor e Léo e tchan. Vitor e Léo. Voltaram? Voltaram. Menino, eu nem sabia também. Eu também não sabia, não. Vê se isso é de 2023 mesmo. 28 de agosto de 2023. Tá Vitor e Léo voltaram. Vá, diga aí. Quem é o outro? Tchan, vá, diga aí. É o novo. Exalta Samba. Certo. Exalta Samba. É o quem? Pagode romântico. Não, pô. Não. É música de peão. Certo. Pagode romântico. Dia 21, sábado. Maiara Kelly, Panda Orri, quem souber morre. Alexandre Peixe. Sabe o que Alexandre Peixe toca? Sabe que é axé. Axé. Chupa manga. Dia 22, domingo, Fernando Sorocaba. Dia 23, Deja Vu e tchan. Deja Vu toca o quê? Forró. Tchan. E bonde do forró. Bonde do forró em Barretos. Chupa essa manga. Aliás, dia 25, César e Paulinho, Sérgio Reis, Jean e Giovanni. Dia 28, Eduardo Costa. Dia 27, João Bosco e Vinícius, Hugo Pena e Gabriel. Dia 28, encerramento no sábado, Luan Santana, Jorge Mateus, João Carreiro e Capataz e Mato Grosso e Matias. Aqui é o supra-sumo, né? Aí como eu queria ver. Peraí, tu tá fazendo esse moído todinho pra dizer isso? Tu tem um artista de forró, 2 de samba e tu tem 150 de sertanejo. Aqui tá sendo o inverso. No Nordeste tá sendo o inverso, amigo. Calma, baixa o tom, No Nordeste tá sendo o inverso. Bota um pouquinho de aí. No Nordeste tá sendo o inverso. Olha o supra-sumo. Tô vendo a hora de dar um murro na mesa aí, viu? Bonde do forró. Coxinha. Bonde do forró. Ele. Um artista de forró. Só aqui, no caso de Santa Luzia, sem falar Campina, sem falar Bananeira, tá uma porrada de sertanejo. Tu tá invertendo a lógica, cara. Não quer perder uma não, meu irmão. Peraí, eu tenho lógica ou não? Vai longe essa discussão aí. A gente tá falando de Barretos, mas a gente não falou de outra programação muito importante que saiu, que foi do Arraiá do Interior. São as cidades de Duas Estradas, Serra da Raiz, Lagoa de Dentro, Pedro Regis e Jacaraú, que fizeram uma organização em conjunto e divulgaram programação também, viu? Vocês estão dispostos a ouvir agora? Precisamos ir para o intervalo. Fala da programação. Olha, dia 3, Serra da Raiz, Forró dos Amigos. Aí tem Curió, Luciano Shot Show. É um trava-língua, viu?
Quarteto Nordestino, forró com força. Aí tá certo. Vai pra lá. Ele nem pisa lá, esse Serra posto. da Raiz. Aí tem Arraiá das Escolas de Quadrilha. Ele vai pra Bananeiras, né? Respeito Juliano. Os Barbosas. Arraiá do Servidor com Dani Xavier, Rafael Escanão. Sacanão, menino, eu tô lendo ruim, viu? Gil Mendes, Felipe Santos. Aí vem para Duas Estradas. Arraiá da Estação com Feira das Artes, Gastronomia, Tarará. E tem Sandra Belê e Xote, nós três. No dia 11 tem Padre Puan Ramos. Padre Puan Ramos. E aí dia 15 tem Vinícius Mendes. Eu sei que Petrônio gosta. Eric Lande. Forró no Coreto, dia 17. E Aleph Teteu em trio. Aí no dia de São João, 23, noite de São João, Fabiano Guimarães e Banda Estilos, ó, da minha época, viu? Da nossa época. E no dia 24, os Barbosas. Lá em Lagoa de Dentro também tem uma programação, quadrilha junina, feira gastronômica e muita coisa. Ó, enfim, é uma programação longa, extensa. Agora tem muito forró, muita quadrilha, muito pé de serra. E aí, ó, contempla quem tá querendo muito forró, muito pé de serra e muita cultura popular. Petrônio, você já ouviu falar, obrigado, Ju, aí é uma programação bastante bacana pra quem gosta do forró pé de serra, aquele tradicionalzinho que fica ali na quadrilha, vovô, vai no coreto. Vovó. É, tem programação pra todo canto vai aqui na Paraíba. Luciene Melo também, Luciene Melo é um forró mais modernizado, mais de plástico, né? Ex-magnífico. Tem uma ideia boa pra tu, né? A gente vai pra Bananeiras. Minha gente... Em Bananeiras vai ter Felipe Araújo, né? Vai ter os atores. Mas não tem o cantor dele, não, rapaz. vai o cantor dele que canta forró. forró. Eu vou sugerir que ele vá. Felipe Amorim, rapaz. Pra gente ir pro intervalo. Sabe quem vai estar no encerramento em Jacaraú, dia 28? Dorival Dantas e Mastruz com Leite. Olha aí. Dorival vai ter Bananeiras. Preservar a nossa cultura. Eu não sou contra, eu repito. Eu só acho que não dá pra você colocar 250 mil sertanejos e 150 mil forró. Faz como o Barreto fez aí, ó. O Barreto tá com sucesso aí, ó. Trouxe um cabo do samba, traz um negócio do samba. Santa Luzia que tu elogiou, aí deu 5, não sei como é que eu elogiei, dá 5. Não, é porque eu achei que tem muito sertanejo. Não, quem? Murilo Rufo, tem muito sertanejo. Luan Santana e a moça lá, com a dela. Ana Rosa, sei lá. Eu acho que tem muito sertanejo. Eu acho que em Campina Grande tem 5 dias. Em sertanejo, eu não vejo. Tem muito sertanejo lá também. Traz um cara desse, agora bota o forró. Exterminador de sertanejo, bota não, no São João não, pode trazer em qualquer hora. Pode trazer em qualquer época, mas no São João eu não sou. É a mesma. Vai colocar funk no carnaval onde Ju vai? Vai botar lá funk do carnaval de Olinda? Pra ver se o frevo não impera? Tem que trazer. Eu não tô dizendo que não. Bicho, eu tô falando uma coisa do outro mundo. Pode trazer a modinha. A gente sabe que o São João aí, a maioria das cidades na Paraíba tá fazendo e a Cavaleira, aquele bloco Cavaleira, né, Juliano? Que tem lá em Olinda. Tem o quê? Tem de bicho, tudo eu não tô lá, dizendo que não é pra trazer, não. Vocês Camarola tá Olinda, tem tudo, né? Vocês não estão entendendo. Não tô dizendo que não é pra trazer, não. Agora você tem que dar a maior ênfase para as nossas tradições. Traz como convidado, traz uma atração, 2 atrações, mas não dá pra ser a maioria, ou pelo menos os maiores cachês e por aí vai. Quer quebrar o São João. Sabe? 13 horas e 8 minutos. Quem tá parabenizando a gente, dizendo que o programa hoje tá bacana, com bastante discussão, opinião e informação, é o nosso amigo Arroz. Eu vou dando um forte abraço pra você. Alô, Arroz! Um abraço pra você, meu querido Arroz. Rapaz, eu tô recebendo aqui a informação em relação a UPA de Bahia, lá da Prefeitura de Bahia. Meu amigo Bruno da Indaiá está dizendo o seguinte, viu, Luciano Coxinha? A respeito da UPA de Bahia, uma fiscalização de rotina por conta de mais médicos na unidade da UPA, pois terão um prazo até a meia-noite de hoje para colocar mais médicos. Porém, a UPA está funcionando normal. Alô, meu amigo Bruno da Sublime. Bruno da Indaiá. Obrigado, viu, meu irmão? Coxa, vamos pro intervalo comercial. Na volta a gente coloca as interações aqui no F5 e daqui a pouco a entrevista com o deputado estadual Eduardo Carneiro. E Petrônio Torres vai dizer por que veneziano é o cabo mais tampa de cruz no governo Lula. Tá nomeando todo mundo, até a mulher de seu Raimundo. Daqui a pouco o Pepe vai explicar mais. Teve mudanças também lá na PB Gás e o deputado Juliano Lemos, rapaz, arrumou um cargo no governo de João Azevedo. Daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente traz
interações, opiniões e informações aqui no F5. Coxa, é rapidinho, Coxinha. É vá pro pivô. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Mães são tudo para nós. Elas nos criam, nos apoiam e nos amam incondicionalmente. No Dia das Mães, presenteie com amor e gratidão e as opções do empresarial Rosa Lira. Aqui você vai encontrar uma variedade de lojas e o presente ideal para tornar o dia dela ainda mais especial. Não perca tempo procurando. A opção certa para presentear sua mãe está aqui. Josefa Taveira 797, Posto Opção. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 13h14. Coxa, deixa eu abraçar meu amigo professor Reginaldo Guedes lá na cidade de Picuí. Mandou inclusive aqui uma foto de um pau pra dizer, Fabão, pra você bater na mesa aí quando o Petrônio conversar muita coisa aí. Deixa eu abraçar minha amiga Dorinha, tava com saudade de tu, Dorinha. Um abraço pra Dorinha na cidade de Oliveiros. Dorinha, cheiro no coração. Obrigado pela audiência. Ela disse, boa tarde, Fabão, Juliana e todos do F5. Dorinha de Oliveiros, todos os dias na escuta. Dorinha, cheiro no coração, obrigado demais pela audiência. Coxinha, abraçar também meu amigo Tiago Marinho, lá de Tambaúzinho, Edivandro do Padre Biapina, Esdra Guimarães, Esdra inclusive
mandou para mim uma mensagem de texto aqui dizendo: boa tarde, sofro com problemas cardíacos desde 2015 após o primeiro infarto e o segundo infarto em 2019. Agora no início de 2023, minha insuficiência cardíaca ficou mais grave. Me canso e me sinto fraco em ficar em pé e andar. Humildemente peço como doação uma cadeira de rodas. Um abraço e glória a Deus. Então, quem tiver uma cadeira de rodas, puder ajudar aqui o nosso ouvinte Esdras Guimarães, ele mandou aqui inclusive o laudo, atestado médico. Enfim, quem tiver uma cadeira de rodas, pode manter contato aqui com a gente, o 8809-8989. Manda mensagem de texto, mensagem de áudio, a gente manda buscar, que a gente encaminha para o Esdras Guimarães. Ele passou essa mensagem para a gente. Obrigado, Esdras. Deus no controle, vai dar tudo certo. Deixa eu colocar uma rodada rápida de ouvintes aqui. Daqui a pouco tem o deputado Eduardo Carneiro. José Paulino tá dizendo aqui no YouTube: arranja um chazinho e dê pra Fabão. Ele tá precisando, viu, de um chazinho. Meu chá é só sexta-feira, viu? Como é o nome dele? José Paulino. Chá de suco verde. Mais uma rodada. Mais uma rodada. Na primeira rodada de ouvintes aqui da 5 já. Cadê, meu Deus do céu? Tô me atrapalhando. Cadê o Pepe, hein? Tem uma novidade. Foi fazer o chá, foi lá embaixo fazer o chá. Tem uma novidade pra dizer pra Pepe aqui. Mandaram pra ele. Ele saiu porque você anunciou a novidade, ele saiu antes de você arranjar confusão. Meu amigo Geraldo Moreira, Geraldão, homem da Gevis, um abraço, coração. Obrigado pela audiência. Coxa, uma rodadazinha rápido. Abraçar também meu amigo Radomécio Leite. Radomécio hoje é secretário executivo do Meio Ambiente, né, Fábio? Isso. Tá na companhia, escutando o programa. Um abraço, Radomécio. Primeiro ouvinte, Coxa, dessa rodada. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5, Luciano do Bairro das Indústrias. Quer dizer que João Pessoa agora vou bombado, né? Para expulsar as pessoas da rua, né? Das calçadas, né? Cadê o secretário? O secretário não foi para aí, disse que acabou o tempo de bombado. A volta, os Vingadores. Ô, meu amigo Luciano, obrigado pela tua audiência. Acho que o Luciano tá falando sobre uma ação ontem, ação conjunta, CEDURB, CEMOB e a Guarda Municipal, ali na orla de João Pessoa, em relação aos ciclos motores, né? Bicicleta elétrica e tal. Inclusive, a partir de hoje, Luciano, vai haver sim uma fiscalização diária. E cá pra nós, tem que encontrar uma forma de botar a ordem na casa, né? Não dá pra tá todo mundo usando lá moto elétrica, sabe? Patins. Tem muita gente caminhando por ali, pelo menos é o que eu penso. Pois né, tem muita criança e muito idoso, e aí é de forma irregular. As pessoas vão em alta velocidade. Em tempo de bater num idoso daquele, derrubar uma pessoa, causar um acidente grave, me parece que já aconteceram acidentes sim. Então, é interessante e é importante que haja assim, essa fiscalização e esse ordenamento. Viu? Eu via, Fábio Augusto, ontem, políticos daqui, nas redes sociais, criticando as ações da prefeitura em relação, por exemplo, aos vendedores de frutas e verduras no centro da cidade. Aí a pergunta que fica, deixa, fala o quê? Vendedores de chip, por exemplo, estão proibidos. Podem vender os chips nas ruas, só que não podem botar as banquinhas, né? Não pode botar nada fixo. Vende na bolsa. Por exemplo, tem alguns bares e restaurantes aqui em João Pessoa que as mocinhas, os rapazes, passam vendendo cigarros eletrônicos, chicletes, cigarros tradicionais, entre outros bombonieres. Eles não ficam com banca na frente do estabelecimento. Esse banco de cigarro eletrônico é proibido, né? É mesmo. Segundo a superintendente do PROCON teve aqui com a gente. É proibido, mas só o que vende hoje. Só o que vende na praia. Só dá uma voltinha e pega. Chegou aqui a informação. Qual foi a informação? De Alex. O que é que tem aí? Alex vai pra onde? O advogado e executivo Alex Azevedo assumiu a assessoria especial diretamente ligada à presidência da Infra SA. A empresa controlada pelo governo federal foi constituída pela junção da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias SA com a EPL, Empresa de Planejamento e Logística. A Infra SA é responsável por toda a infraestrutura do país, incluindo obras ferroviárias, planejamento e estruturação de projetos para todos os setores de transportes
Esse é o cargo de Alex Azevedo, emplacado por veneziano. Alex Azevedo é o que de veneziano, Pepa? Era, na época que veneziano era prefeito. Secretário de Obras. Era o homem Secretário de da Obras, CEI. Secretário de Obras lá. Diz que era o homem que mandou na campanha de veneziano agora para governador. Isso. Que cuida do cascalho. É ligado. Cuida do cascalho. Assessor pessoal. Assessor pessoal, diretamente. Nomear, né? Deixa eu mandar um abraço especial para esse meu amigo Clóvis Gondim aqui, que sempre me, que lhe me dá um F5 aqui das coisas. Deixa eu dizer, aproveitar também, dizer que Julian Lemos, ex-deputado federal, foi nomeado para assim, a consultoria técnica do governo. É um bom emprego, né? Não, mas ele pode dar algumas sugestões na área de segurança, né? E ele não tem uma empresa de vigilância, né? Um empresário. Sim, ele já teve, não? O menino aí, Alex Azevedo, não vai ser assessor do seu quê? O Julian Lemos vai ser consultor técnico do governador João Azevedo alguns assuntos na área. O governador João Azevedo é bom. Até a semana passada ele estava na executiva da União Brasil, né? Levou aqui foi... Rei morto, rei posto. Perdeu o carro. Chega pra lá nele. Mas apoiou desde... Apoiou. Apoiou quem? Vitor Hugo. No segundo turno. Ele apanhou. No segundo turno, né? Primeiro turno ele tava... Ô, Fábio Augusto, Romero Rodrigues, o maior admirador de Bolsonaro aqui na Paraíba. Viu, Zé Gavião? Romero Rodrigues, da primeira oportunidade, emplacou a cunhada, mas pai, aí, do cargo federal. Uma coisa é outra coisa é outra coisa. Ah, e é? Não é, não? E é? Não só já porque tinha Júlia ganho, Lemos mas está ele sem não- mandato, ele não aí você apoiou. agora quer passar pano só para Não, Romero eu Rodrigues? tô dizendo que Romero não apoiou Lula, não. Vamos convidar a Juliana para vir aqui esses Vamos dias? convidar Julián. Fabão, diga aí a Pepa que bonde do forró, que ele encheu a boca aí, que vai para Barretos, é uma banda de forró eletrônica fundada pelo cantor, produtor musical e empresário DJ Maluco na cidade de São Paulo. É aquela que canta. Essa banda bonde do forró não tem nada a ver com São João do Nordeste. É aquela que canta, bota a cabecinha pra dançar. Mas não é daqui, é de São Paulo já. Homem. Canta forró, mas tu quer botar gosto, não é forró. Qual o problema? Qual o problema? Não é forró? E o pagode? E a música eletrônica? Fábio Tapé já não ganhou uma pra tu, não. Ganha uma hoje, meu irmão. Bonde do forró não tem nada a ver com o nosso São João, Pedro. Não. Com as nossas tradições nordestinas. Mais um ouvinte aqui no F5. Cadê o deputado Eduardo Carneiro? A assessoria já chegou e o outro não chegou. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos que fazem o F5, boa tarde a todos os ouvintes. Fabão, meu amigo, na maioria das vezes, 99% eu concordo com o que você fala aí. Mas essa questão aí do gosto musical, né, que você quer ser bem regional, mas como é que você vai ser regional, meu amigo, se você torce para um time lá do Rio de Janeiro? Começando por aí, né, a sua regionalidade. Um abraço, meu amigo. Alô, Fernando, alô, aqui meu do centro da cidade. Fernando, meu amigo, primeiro dizer que eu torço pelo Auto Esporte. Agora, Fernando, eu nasci no Rio de Janeiro, é por isso que eu torço pelo meu Mengão, né? Diferente de Petrônio, que nasceu aqui. Rapaz, esse Fabio tem saída pra tudo, viu? É o Leão da Montanha. Eu nasci no Rio de Janeiro. Você lembra de Leão da Montanha, um desenho animado? Iam pegar Leão da Montanha, Leão da Montanha dizia, saída pela direita, saída pela esquerda, amigo saída velho, pela retaguarda. Amigo velho, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Torço pelo Flamengo. Rapaz, tu ontem tava aqui com Reivindicando inveja o título. branca de Thiago Moraes, Sim, o que porque tem? não nasceu na Paraíba. Eu não nasci da Paraíba, você tá corroborando o que eu tô dizendo. Eu nasci Dizendo no que Rio de nem se Janeiro. considerava carioca. Torço pelo Flamengo. Dizendo que nem se considerava Não, eu carioca. disse que Agora me ele já considerava encheu muito na boca, eu sou paraibano. carioca. Não, eu torço pelo Agora, Flamengo, mas deixa eu torço só- aqui pelo Auto Deixa eu só Esporte. lembrar aqui os nossos ouvintes. O ano passado teve o F5 na estrada, foi direto de Bananeiras, dia 16. E aí foi a abertura do São João e ficamos 3, 4 dias em Bananeiras. Aí nesses dias lá em Bananeiras teve Gustavo Lima, teve Alok. Mas só que nesse circuito aí do Brejo, tinha esse pessoal todo que Gil falou aí. Engraçado, tu não foi nem Não, um mas a gente dia. ficou na casa só tomando mais, mas deixa tu Não, deixa eu tomando explicar. boa do Brad. Aí tu não foi para Gustavo Lima, não? Deixa de tu. Não fui, mas veja se eu fui É pra porque- DJ Alok. Não, mas por que tu não foi para os outros aí? A gente tinha tempo de ir, 2 dias só pra fazer um monte de coisa. Pois Bananeira, ali é um pulozinho ali. Você foi, amigo, velho? Eu não, que eu gosto Agora, de eu Gustavo adoro Lima. o forrozinho pé de sé. Eu acho massa. Tem muito sanfoneiro que só... Pega o meu amigo Molima,
pra ver se ele não dá um show melhor do que esses cabas tudinho aí. Melhor do que Felipe Amorim? Tudinho A propósito, Mas Felipe Amorim pro São João, não. A propósito, Molima será nosso convidado, sexta-feira. Não, chama o Gustavo Lima pra vir pra cá, se ele viesse, meu irmão. No São João, depois é muito bom. Ei, agora lembrando que dia 19, quem pode pintar por aqui, estamos fechando aí, estamos conversando, não é nenhum segredo, é com a cantora Vanessa da Mata. Aí, ó, o bonde do forró. Bota aí, bonde do forró. Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita? Meu Deus do céu! Pepa, olha o São João, raiz, o forró raiz que Pepa disse que banda do forró. Encheu a boca aqui pra gente. Inacreditável. A boca que encheu, tu encheu também aqui de mastruz com leite. Toca isso também, doidinho. Mastruz com leite, mel com terra, mel com mel. Peraí, mastruz com leite. É que a coxinha foi pegar... Eu não acredito uma coisa dessa. Mastruz com leite? Quem me mandou... Saga de um vaqueiro. Quem me mandou essa música aqui foi da playlist de Fábio Augusto. Fábio Augusto foi que mandou. Ele mandou pra mim essa daqui. Ei, deixa eu colocar mais ouvinte aqui, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada Pop, Rafael Falcão do Transporte Escolar na área. Vi a programação de Santa Luzia, legal para quem gosta, eu não gosto, né? Mas me chamou a atenção, a grande maioria dos artistas que tocaram lá, de renome, são todos de fora do estilo de forró. É isso que Fábio Bernardo tá falando aí. Eu acho que pode sim abrir para outros estilos musicais, mas dando prioridade total e ênfase à nossa cultura, que é o forró. Um abraço a todos aí, Rafael Falcão do Transporte Escolar. Valeu, meu amigo Rafael Falcão, trouxe lucidez para o debate, é isso que eu tava falando o tempo todinho, mas Pepa começa, ele e Fábio Augusto agora, os dois parceiros, aí ficam interpretando mal o que a gente tá dizendo. Vamos escutar ele, lá do pé da serra. Mudaram a música errada de bonde do forró. Mas é Juliana Bonde porque ela era bonde do forró. Era, a carreira tá solo aqui, agora. Fabão, Pepa tá doido, bonde é forró de plástico. É Esmeralda como está dizendo aqui. Show, vamos pro Zé Gavião, lá direto do pé da serra? Ah, pai, ninguém quer deixar de escutar não, viu, Zé? De uma vez vem. Olha aí. Fala, banda lá de São Paulo. Eita, olha a sanfona, olha o triângulo, olha o zabumba. Isso é teclado, né? Sanfona... É tudo teclado, né, Coxinha? É teclado, é. Pepa. Bateria, guitarra, é tudo teclado aí. Tudo teclado. Sucesso que tu gosta, a banda não é. Eu acho massa, mas eu tô falando de São João, meu amigo. Só teclado. Vamos lá, Coxinha, deixa eu botar Zé Gavião aqui. Fala, Zé Gavião. Boa tarde, meus amigos do F5. Aqui é Zé Gavião, de Santa Luzia. Ô, Fabão, rapaz, se eu tivesse aí em João Pessoa, eu ia fazer questão de assistir essa palestra. Porque ver um cidadão daquele falando sobre honestidade, eu acho que tinha muito o que rir, viu? Valeu, Zé, rapaz, falar nisso, vocês viram a butada que o ministro Sérgio... né? Mas eu vou pegar a de Sérgio Moro. Vocês viu, Pepa? O que o ministro Flávio Dino fez com o Sérgio Moro ontem, lá no Senado Federal. Rapaz, bicho, eu vou até procurar aqui, enquanto o deputado Eduardo Carneiro chega. Ju, traga uma notícia pra nós aí, Ju. Não, só um comentário a respeito disso. É engraçado que os convites para que o ministro participe das reuniões, né, da Comissão de Constituição e Justiça são recorrentes. Já me parece que já foram 50 convites e ele está indo a todas, né, obviamente cumprindo o calendário. Para que isso não precise se converter em convocação, por enquanto é convite, ele está participando de todas. E a intenção desse pessoal é fazer aquele show, né, fazer aquelas lacrações, como eles gostam, e fazer os recortes para colocar nas redes sociais. E tem um pessoal que é tão desonesto que eles fazem o questionamento, recebem uma rebordosa grande do Flávio Dino, uma resposta grande, e ainda assim fazem o recorte como se tivessem saído por cima, tivessem dado uma lacração e disseminam isso nas suas redes sociais. As pessoas que são seguidoras delas acham, nossa, que maravilhoso, olha a lacração que o meu deputado deu em cima do Flávio Dino. Tem gente que gosta de ser enganada e, minha gente, pelo amor de Deus, ouçam pelo menos o diálogo, mínimo um trecho grande do diálogo e não só a fala do seu deputado, porque chega a aparecer uma cena de comédia, as respostas, as perguntas tão absurdas que são feitas recorrentemente naquela comissão e a perda de tempo que a gente tem visto no Congresso Nacional. Tem aí o trecho, Fábio? Tenho sim. Antes, só dizer aqui que Geraldão está dizendo que a voz de Zé Gavião parece com a voz de João Gonçalves, o deputado João Gonçalves. Parece mesmo, né?
Deixa eu contextualizar para colocar em seguida o áudio do ministro Flávio Dino. Ontem, uma comissão do Senado, aquele senador, aquele cara que disse que ia renunciar e depois não ia renunciar, que disse que mentiu, que estava tentando prender o ministro Alexandre de Moraes, o tal do senador Marco Duval. Um desses aí que foi eleito, não me lembro nem qual é o estado dele, acho que é Paraná mesmo. Foi eleito em 2018 naquela vibe bolsonarista, nova política. Então ele interpelou o ministro Flávio Dino e disse que o ministro Flávio Dino estava mentindo, merecia ser preso. E aí Sérgio Moro tomou as dores do senador Marco Duval e foi reclamar. Ministro, o senhor desacatou aqui o senador Marco Duval. Deixa eu botar um trechinho rapidinho, Coxinha, da fala do ministro Flávio Dino ontem no Senado Federal, que está repercutindo muito nas redes sociais, Coxa. O Ministério da Justiça também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra, legalidade. Eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da coisa que eu não vi ainda acontecer. Não, eu não aceito ser tratado como deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não aceito, eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Eu reforço o amigo aqui, porque ele está só indo na espera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com respeito. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer: eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo. Todo debate. Humilhou Sérgio Moro. Juiz honesto. Nunca teve conluio com o Ministério Público. Nunca tive uma sentença anulada. Fui governador. Nunca tive uma conta rejeitada. Fui honesto. Sou senador da República e estou ministro. Calou e matou o Moro. Deixou mais raso que puleiro de pato. E teve um que se exaltou lá, não sei se vocês viram, começou a gritar dizendo que Flávio Dino estava em sobrepeso. Este ministro que está em sobrepeso começou a gritar desesperadamente. Vocês viram essa cena? Horrorosa. Horrorosa. Quer falar alguma coisa? Não, Fábio. Não, Fábio, sabe por quê? Alguns dias já, eu estava esperando esse momento para dizer que eu, pelo bem do programa, eu não vou mais comentar assunto voltado com Bolsonaro e com Lula, até mesmo para que os ouvintes continuem a acompanhar o programa aqui, porque ouvinte já participou aqui, já disse que eu precisava estudar, já disse que não sabe se eu tenho um diploma, inclusive até pediu minha demissão aqui. Rui Dantas, demita, eu sei que faz parte. Não, então, mas Zé Gavião todo dia pega no meu pé, faz parte. Eu já conheço, mas tem ouvinte que não gosta de ouvir, entendeu? Não se lhe com incomoda. Tem ouvinte que não gosta. Não, ele não me incomoda, não. Eu sou de boa demais. Acertou ou errou? Hã? Flávio Dino acertou nas suas declarações? Acertou. Falou aquilo. Se incomoda com isso, não. Eu não estou incomodado, não. Os cabas só não. Mas é porque tem uns ouvintes, uns figurinhas aí, que ele já gosta. Que eu apenas dou... A última vez que eu comentei aqui, eu tinha até falado, olha, eu acerto isso, mas eu penso isso.
Ele inverteu tudo, foi dizer mais uma vez, faz parte. Chegou uma bichinha pra cá, a bichinha falou assim, uma menininha, uma criancinha, um adolescente, não sei, dizendo que, rapaz aí que é o do PT. Eu nunca fui filiado ao PT, o único isto que eu sou é jornalista, radialista. Eu já votei em Aécio Neves, você acredita que eu já votei em Aécio Neves? A presidência da República. Parabéns. Eu não sou petista não, cara. Fábio, queria mudar um pouquinho de assunto. Vamos pro intervalo? Vamos, só rapidinho. É sobre essa onda de jogadores sendo manipulados pelos esses sites de apostas. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Parece que envolveram o nome de um paraibano ontem, Paraíba. Né? É isso mesmo. Vamos pro intervalo? A gente fica bem à vontade. Eu vi o trecho da gravação de um jogador, porque não é só o resultado da partida, né? Vamos pro intervalo, mas a gente volta na volta. Tem 3 faltas, tem 5 faltas, vai ter uma falta de fulano. Na volta a gente comenta. Vá por mim. Vamos pro intervalo comercial? Vamos pro intervalo comercial? A gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Baú da Tati João Pessoa. Dia 13 de maio, no estacionamento do Estádio Almeidão. Com as atrações Tati Guel. Desejo de menina. Por que você me abandonou? Valquíria Santos. Iemara. Pontos de vendas. Loja Ferreto na Avenida Esperança em Manaíra. E Mago do iPhone no centro de Bahia. Baú da Tati João Pessoa. Dia 13 de maio no estacionamento do Estádio Almeidão. Eu não podia mais comprar, eu não podia mais passar naquele supermercado. Agora posso sim, porque aposto e ganho lá na Next Win. É muito jogo lá e bem facinho, facinho. E o saque vai na hora via Pix pra mim. Next Win, a sua próxima vitória. Acesse nextwin.global. Next Win? É bom demais. Ei, filhão, mãe só tem uma, viu? Mas presente no Armazém Paraíba tem vários. Aproveite! Deixe sua mãe ainda mais bonita com secador ou escova de cabelo que seca, alisa e modela por apenas 10 de R$11,90 cada. O aparador de pelos da Philips com garantia de 2 anos fica só 10 de R$12,90. E a pranchinha de cabelo é só R$69,90. Só R$69,90. Dia das Mães é no Armazém Paraíba. Na loja, no Zap e no aplicativo. O Sicoob é mais que uma escolha financeira. Ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. O Sicoob Centro-Nordeste busca entender cada empresa, cada empresário, cooperando para sua evolução. Tudo com um atendimento mais próximo, participação nos resultados e várias soluções para seu negócio. Com os benefícios do cooperativismo, fica fácil escolher sua instituição financeira. Saia do banco, venha para o Sicoob. Ligue 83 32 41 87 45 e saiba mais. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo Zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. Pop FM 89.3. Mangabeira Shopping. Aqui é o seu lugar. Sabe por quê? Porque aqui você se diverte, faz suas compras e passeia com os amigos ou a família. Seja para um cineminha, um boliche, para levar as crianças no parque, almoço, jantar ou lanchinho. Aqui é o seu lugar. Afinal, temos uma ampla praça de alimentação e lazer, além de ótimas opções para você presentear a si mesmo ou a quem você ama. Vem, Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar. Quer trocar de carro? A oportunidade é agora. Venha para o feirão C6 Auto na Trevo Auto Shopping, entre os dias 2 e 31 de maio. Você sai da loja de carro novo, com financiamento rápido, sem burocracia e parcelas que cabem no seu bolso. Aproveite! Feirão C6 Auto na Trevo Auto Shopping. Telefone 83981170409.
entre os dias 2 e 31 de maio. Em Mangabeira, você tem a SL Odontologia. Somos uma clínica especializada em oferecer serviços odontológicos de alta qualidade para cuidar do seu sorriso. Serviços de clareamento, implante, aparelho, facetas em resina, lentes de contato, prótese, canal e ainda atendemos pela Uniodonto. Parcelamos no cartão em até 18 vezes e boleto bancário. Em Mangabeira, na rua Josefa Taveira, 1469. Siga-nos no Instagram, SL_Odontologia ou Zap 83 982 26 51 72. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h40. Olha só, DJ Coxinha. O Dia das Mães está chegando. E uma boa opção para você presentear sua mamãe é o Empresarial Rosa Lira. Lá tem uma variedade grande de lojas. Não perca tempo procurando um local, viu? No Empresarial Rosa Lira você tem uma ampla opção de presentes. E o Empresarial Rosa Lira fica aqui em Mangabeira, na Josefa Taveira 797, ali no posto Opção em Mangabeira. Vá lá e faça a sua mamãe feliz. Boa opção aqui no Empresarial Rosa Lira, no bairro de Mangabeira. Deputado estadual Eduardo Carneiro já chegou por aqui. Deixa eu só colocar uma rodada rápida com 3 ouvintes, Luciano Coxinha, enquanto o deputado Eduardo Carneiro toma uma aguinha. A gente solta 3 ouvintes. Boa tarde, gente da bancada do F5. Eu sou Edilson, motorista de aplicativo. Me tira só uma dúvida. Foi impressão minha ou o gás natural aqui de uma pessoa não baixou a partir do dia 1º de maio? E o diesel? Não foi dado uma baixa, não foi isso, a partir daquele dia? Porque em Recife baixou para R$ 3,15 o gás natural, né? O diesel não viu o preço. Mas o gás natural deu uma baixa para R$ 3,15 em Recife e em João Pessoa fiquei com a impressão que não baixaram nem um centavo nesses dois combustíveis. Não foi dada uma redução a partir do dia 1º de maio ou não? Eu estou enganado. Boa tarde. Fabão, boa tarde a todos que faz a Pop. Pedro, diretamente de Arapiraca, Alagoas. Rapaz, eu concordo com você, Fábio. Eu não tenho nada contra essa questão aí das atrações, né? Agora, o que eu acho que o nome da festa é que deveria ser mudado, né? O maior São João do mundo, São João é forró, né? Agora podia ser a maior festa no mês de junho do mundo, sei lá, coisa desse tipo. E o maior São João do mundo, a maioria das bandas não são ligadas ao São João, aí é meio estranho, né? Que é a festa típica mesmo do período, da época, né? É conhecido como forró. Valeu, meu amigo Pedro de Arapiraca, lá nas Alagoas. 3h43, Pepa conosco, o deputado estadual Eduardo Carneiro, o homem da frente do empreendedorismo na Assembleia Legislativa da Paraíba. Na ausência de Rui Dantas, sempre quem faz as honras da casa é o nosso querido Petrônio Torres. É contigo, Pepa. Saudar o deputado Eduardo Carneiro, obrigado pela presença mais uma vez aqui no F5. O deputado fazia algum tempão que não vem aqui no programa. E ontem, deputado, a gente debateu aqui uma coisa bacana, teve uma sessão especial, acho que foi ontem, na Câmara Municipal de João Pessoa, foi na segunda. Na segunda. Na segunda, não foi? Encabeçada pelo vereador Tiago Lucena, que ele, no âmbito municipal, tem uma causa muito parecida com a sua. E aí a gente fazia esse contraponto, por que não outros poderes, inclusive a Assembleia, e a pergunta é essa, nesse sentido. O que a Assembleia pode fazer, o senhor especialmente, que comanda a frente ali do empreendedorismo na Casa Deputado Pessoa, o que fazer para tentar assim, melhorar o centro da nossa cidade, onde está inserido, inclusive, onde o senhor trabalha quase todos os dias. Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, Petrone. Boa tarde, Fabão. Nosso Fábio também. Agora tem o Fabão e tem o Fábio. Fábio A, que é o Fábio Augusto, e o Fábio B, que é o Bernardo. Ah, muito bem. Tem o A e o B. Gostei. Minha prima Juliana, mandar um abraço para ela, Juliana Carneiro, Coxinha. Abraçar também aqui, nos acompanhando, nosso vereador lá de Pitimbu, a capital da Lagosta, vereador Chié, tá ali, meu amigo, parceiro. Nosso vereador de João Pessoa, Rinaldo Maranhão. Saudade de Pitimbu. E todos os nossos amigos aqui que nos acompanham, Lívia Carol, Alexandre Freire. Então, uma satisfação poder, Petrone, estar mais uma vez aqui participando com vocês. A discussão do centro histórico é uma discussão, assim como o centro, histórica na nossa cidade. O que existe hoje, inclusive nós discutimos já isso na Assembleia, e ontem eu tive a oportunidade de estar numa palestra lá no Sinduscom, participando, o vereador Tiago também estava, outros agentes políticos que têm a preocupação com o centro histórico. É um problema, na verdade, que não é um fenômeno que acontece apenas em João Pessoa. No último sábado eu estive com o prefeito Cícero e dialogamos também sobre a questão do centro histórico. É uma preocupação muito grande e nós passávamos, inclusive, um exemplo que ontem foi dado, né, pelo palestrante Silvio, que estava aqui ontem fazendo uma grande palestra, ex-prefeito de Maringá, hoje tem uma consultoria, estava aqui ontem fazendo uma palestra. E ele dava o exemplo, por exemplo, da Times Square. Há muitos anos atrás, a Times Square era totalmente abandonada, ninguém queria ir no centro, ninguém queria investir no comércio local, porque à noite eram as pessoas dormindo na rua, enfim, né, aquele centro histórico praticamente abandonado. E hoje é o local mais badalado, um dos locais mais badalados do mundo. Verdade. Mas lá o que foi feito? Ali foi feito, em outras palavras, uma concessão para o setor privado administrar, cuidar e comercializar naquele local. Então, escutando ontem sobre essa palestra e esse exemplo que foi dado... Era uma concessão gratuita? Uma concessão gratuita não, dava concessão e tinha uma participação, tanto é uma parceria público-privada, mas a responsabilidade de cuidar, de manter, era do setor privado, porque eles tinham todo interesse, naturalmente, de poder ali estar realmente tendo, né, uma iluminação de qualidade. Obviamente que o serviço de segurança é por parte do governo do estado, prefeitura, através da guarda municipal, mas ali seria uma concessão público-privada. Isso aconteceu na Times Square, é uma ideia. Porque hoje, o que é que nós observamos? Existe hoje esse fenômeno em praticamente todos os centros históricos do Brasil, tem acontecido isso. As pessoas têm se deslocado do centro histórico para as outras áreas mais novas da cidade. Aqui em João Pessoa, ela nasceu, na verdade, ao contrário, vamos dizer assim, ela nasceu do leito do rio para o litoral. Ela não nasceu no litoral e foi, tanto que os principais casarões históricos estão ali nas margens do rio, chegando naturalmente, hoje em dia, com as grandes edificações, estando no centro, na parte litorânea da cidade. Então, eu acho que existe ali uma necessidade de ser feita uma parceria público-privada. Eu dei a sugestão ao prefeito Cícero também de poder dialogar com a Universidade Federal da Paraíba, onde existem diversos estudantes que moram na própria universidade, que hoje não suporta a quantidade de estudante que se tem para os apartamentos, né, dos estudantes, até porque nós temos hoje a Casa do Estudante no centro da cidade. Então imagine só ter habitações para os estudantes que vêm de outras localidades morar aqui. Porque a gente também precisa entender que se nós também só enchermos o centro histórico de residências habitacionais populares, a gente tem que entender se o comércio vai ter interesse de chegar lá e se instalar. E o poder econômico, né? E o poder econômico que vai estar naquele local. Né? O poder de compra. Porque você vai botar um bom restaurante ali, se você não vai ter o cliente que vai estar lá tendo a capacidade de compra. Então a gente tem que analisar. Então é um problema da cidade, precisa ser bastante debatido. Sabe? É complexo. É muito complexo, não é fácil como se pinta. Né? Os órgãos públicos, eu defendo que se instalem, né, no centro histórico da cidade, tanto prefeitura, continuar onde existe o paço municipal, o governo do estado também, que existe até, está se instalando onde era o comando da polícia, mas o Tribunal de Justiça, a própria Assembleia, mas esses órgãos públicos, de 6 horas da tarde, encerrou as atividades, o centro histórico fica morto.
Então a gente tem que dar vida nele durante o dia todo. Então deputado, tem que pensar a melhor saída. E eu não falo só apenas do centro histórico em si. Quando a gente fala em centro histórico, a gente se lembra muito mais ali da Praça Antenor Navarro, Rua da Areia. Mas eu passei segunda-feira... Até o Globo. Passei segunda-feira no comércio, no tradicional comércio de João Pessoa. Rapaz, o que tem de loja fechada, com placas de alugas. Agora, eu entendo, eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que um dos principais problemas do centro de João Pessoa é a falta de local para estacionar. Também. Você não tem. Quando você vai resolver uma coisa no centro, meu Deus, eu vou para o centro da cidade, vou botar meu carro aonde? É difícil, garagem talvez seja a grande solução. Nós temos alguns entraves que aí, infelizmente, nós temos uma legislação muito amarrada quando se trata no tocante à questão que vai se tratar de patrimônio histórico. Né? Por exemplo, eu defendi, quando era vereador ainda, a construção de edifício garagem exatamente para o quê? Para movimentar o centro. A maioria é tombado, né? Os imóveis. A maioria é tombado, enfim, em tombamento. Eu conversava ontem com Melca Farias, da Associação Comercial, e ela estava preocupada, me pedindo ajuda para ter uma autorização do INFAEP para ela poder pintar a Associação Comercial. Então imagine só, então existe uma legislação muito travada em relação a isso. E não é uma legislação local, é uma legislação federal. Né? Então é um grande problema. Então imagine só, nós não temos hoje, eu acho que João Pessoa é uma das poucas capitais por ter seu centro histórico muito antigo, muito prédio tombado, né? Muito prédio histórico, que não tem edifício garagem. É verdade. Então é um absurdo, você não tem onde parar, então você termina que vai num local onde você tem a flexibilidade de parar na frente da loja. Segunda-feira lá na associação? Na segunda agora foi feito um evento lá na segunda-feira. Eu fui lá deixar uma pessoa. Meu amigo, o trânsito ali tava um inferno. Absurdo. E não tinha como. Eu imaginei quem foi de carro para lá, como é que ficou? Eu fui deixar uma pessoa e saí. Porque o trânsito ali tava exemplo, ali na Marcial Pinheiro. É um exemplo de um equipamento que é super bonito, super maravilhoso. Uma obra arquitetônica fantástica e está lá, fechado, parado, pelo menos até onde eu sei, o Santa Rosa. Teatro Santa Rosa. Hoje qualquer evento é aonde? Pedra do Reino, no máximo no Paulo Pontes, aqui no Espaço Cultural. Verdade. Esse Concordo é um exemplo. com você. É um exemplo de que as pessoas de fato esqueceram, os empresários, enfim. Concordo com você. E aí o papel da Assembleia, eu acho que nessa história toda, deputado, o senhor como comanda uma frente muito importante, é fundamental. Eu acho que de todo mundo aí, né? Claro, isso aí é uma união é um trabalho a várias mãos. Não, o governo do estado não vai resolver só se não tiver, né, de mãos dadas com o município, e se os dois não tiverem de mãos dadas com o setor privado, não consegue andar. Então isso aí é uma realidade, a gente já sabe. Uma outra coisa que é fundamental é exatamente nós temos a capacidade de ter um centro histórico que, né, nós tenhamos os nossos prédios públicos revitalizados para que a gente atraia também o turista. João Pessoa é a terceira capital mais antiga do Brasil. Então hoje você vê aqui, o turista chega, visita a parte da praia, Fábio, e não vai ao centro histórico, que é uma das coisas mais lindas que nós temos aqui. E até alguns vão, sabe, deputado? Vão ali em São Francisco. Vai na igreja de São Francisco, no mosteiro. A Praça dos Poderes e acabou a brincadeira. O governo do estado está fazendo uma intervenção muito importante, que é exatamente transformando, né, ali o Palácio da Redenção em um museu da cidade, que é fundamental. Né? Eu estava conversando, inclusive, né, alguns dias eu estava conversando e uma pessoa chegou para mim e me disse: Eduardo, eu queria saber quais são os museus de João Pessoa. Né? A gente fica até sem saber para onde dizer para o turista aí. Sim. Tem um de João Pessoa na Praça da Independência, né? Tem o Museu de João Pessoa na Praça da Independência, mas assim, eu acho que esse do Palácio da Redenção será, eu acho que será realmente o nosso grande museu. Será mais cara de museu. E o governo se desloca também ali, ali naquela parte perto do Teatro Santa Rosa. Como é o nome da praça, Coxinha, que a gente lembrou ontem aqui, você trouxe o nome? Pedro Américo, né? Praça Pedro Américo. Que a gente lembrava daquela praça. Nós temos algumas atividades que são desempenhadas hoje pela Prefeitura na Praça Rio Branco, mais durante o dia. Né? Mas eu acho que, inclusive, é uma ideia que nós precisamos pedir ao governo do estado, estimular também que algumas ações, ao invés de ser no Teatro Paulo Pontes, que seja também lá no Teatro Santa Rosa, para poder movimentar cada vez mais o centro da nossa cidade. Moradia também poderia ser uma solução. Moradia também. Moradia é uma solução, uma saída. Né? Eu acho que, por exemplo, o prefeito Cícero tem a ideia, quando a gente conversava no último sábado, de ali naquele prédio das Nações Unidas, a parte de baixo ser a parte de comércio e a parte de cima ser de moradia.
né? Eu acho que isso é importante. Eu recebi uma solicitação dos moradores do centro para que nós pedíssemos ao governo do estado para instalar uma casa da cidadania no centro, para movimentar. Eu acho que esse acho tipo... tem uma no Tambiá Shopping. Mas a gente levar lá para baixo, né, para aquela parte, para poder movimentar, fazer com que o cidadão vá tirar um documento, mas ao mesmo tempo ele passa na frente de uma loja e compra uma roupa para o seu filho. Então movimentou o comércio. A gente tem que encontrar, na meu ver, eu tô falando por mim. Vai lá no centro, sabe? Eu digo, não, eu vou em Mangabeira, eu compro aquele em Mangabeira. Verdade. Se a gente não pensar em como vai arrumar para botar o carro, o estacionamento lá, pode fazer o que for. E aí realmente tem esse problema. Por exemplo, acho que todo mundo aqui lembra quando existia a Mesbla. Sim. Que quando deixou de existir a Mesbla, começou a existir os shoppings. Shopping Cidade. Shopping Cidade, as pessoas começaram a correr do centro. E assim, acrescente-se o aumento da frota de veículos, né? E a diminuição na mesma contramão de estacionamento. Até o estacionamento que tinha lá na própria lagoa lá, né? Como é o nome? A lagoa, depois da reforma, não tem mais estacionamento. Como é o nome daquele restaurante lá não, lá na praça no Paraíba Palace? Aquela lá, rapaz, lá embaixo, que a gente dá pra ver o pôr do sol. Ah, rapaz, tinha um restaurante lindo ali no Centro Histórico. Vila do Porto. Não, funciona, viu? É bacana. É muito bacana. Lindo. Agora, as pessoas vão almoçar lá porque você tem um estacionamento Isso. razoável. E um visual muito bonito, muito bacana. Bacana. Eu acho que, viu, não sei como é que vai resolver isso. Não, eu acho que ali tem aquela questão do Porto do Capim, que ali precisa ser, né, aquela hora tem que ser revitalizado para aproveitar o rio, que nós temos ali o pôr do sol mais bonito. Eu, particularmente, sempre, se vocês observarem, tiver a curiosidade, eu sou um pouco supersticioso, todas as minhas campanhas, eu gravo o meu guia eleitoral ali naquele pôr do sol da Casa da Pólvora. Porque eu acho ali lindo. É verdade. Porque você pega a vegetação e ao final o pôr do sol. Então todos. O de João Pessoa fica onde? De lá da catedral, Então ali aquela área ali é linda, a catedral é linda, você, né, revitaliza aquilo, a gente precisa também conscientizar as pessoas. O governo do estado está ali onde era as ciências médicas, né? Ali no Colégio das Freiras, ali, né? Antigamente. Das Neves. Então, enfim, nós temos ali muita coisa a ser explorada, né? Precisa, né, tirar do papel, ter o empenho, a dedicação, mas eu acredito que precisa ser realmente uma parceria público-privada para poder também ser atrativo para que se comercialize lá e se venda. Por exemplo, eu conversava com o Fábio Carneiro, meu irmão, sobre a questão da movimentação dos shoppings populares. Existe hoje também uma preocupação dentro dos shoppings populares da cidade de movimento, né? Então, isso se dá por quê? Por um outro fenômeno, o fenômeno dos ambulantes que estão nas ruas. Então, automaticamente, você vai ter praticamente o mesmo produto que é vendido na rua, está dentro do shopping. Então, acaba dentro do shopping popular você vendendo muito pouco. Então, está começando a se fazer o quê? Campanhas com brinde, com sorteio de brinde, dentro dos próprios shoppings. Aí é no Terceirão, é no 4400, nos outros. Aliás, eu estava aqui o Terceirão ontem como um case de sucesso. O Terceirão é um case de sucesso. Populares. Exatamente. E, inclusive, eu apresentei uma ideia para potencializar a venda dos próprios shoppings populares, através das vendas online. Né? Eu defendo que seja criado um aplicativo por parte da Prefeitura de João Pessoa, voltada para a venda dos shoppings populares, para que eles vendam, né, os seus produtos através desse aplicativo. Porque isso é muito bom, porque hoje em dia, por exemplo, eu estava hoje querendo um cabo, e aí o assessor meu disse: Eduardo, isso aqui só vende no Shopping Terceirão, depois vai lá comprar. Mas se eu tiver um aplicativo de venda online da própria prefeitura, já que os prédios são, né, que são concessões públicas, então eu vou entrar pelo aplicativo e o cara vai me entregar. E ele vai estar lá vendendo o produto dele. Então isso eu acho que é fundamental. A gente apresentou essa ideia na secretaria, estamos finalizando a formatação desse projeto para apresentar ao prefeito Cícero, que é esse aplicativo, que depois pode ser, inclusive, extensivo para os mercados públicos também. Hoje, eu faço a minha feira de fruta e de verdura pelo telefone. Eu ligo, o cara vai e deixa na minha casa. O produto eu confio no meu fornecedor, ele vende. Sim. Então ele vende o produto de qualidade, leva e deixa na minha casa. Então eu evito, hoje por conta das atividades que a gente tem no dia a dia. Então pode ser, inicia nos shoppings populares e logo em seguida a gente também oferta esse serviço de aplicativo para os mercados públicos de João Pessoa. É uma ideia, porque eu falo
de quando eu vou no centro. Eu tenho que ir no centro é quando eu vou no Terceirão. Precisar comprar alguma coisa ali no Terceirão. Eu digo, meu amigo, onde é que eu vou mudar o carro aonde, pelo amor de Deus? Aí às vezes você vai num shopping, compra 5 vezes mais caro. Verdade. Só por causa da questão da moradia. Quem está lhe mandando um abraço é o nosso querido Gonçalves de Mangabeira. Agora, deputado, foi instalada recentemente, a gente falava, da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo. E eu vejo aqui, no site da Assembleia Legislativa da Paraíba, que uma das metas ou ideias propostas da frente é percorrer todo o Estado, debatendo as dificuldades e procurando soluções para os problemas do município. Na prática, como é que vai ser esse trabalho da frente? Vai se reunir em regiões? Como é a proposta da frente, deputado? Exatamente, Fábio. Inicialmente, nós fizemos o lançamento da frente, mas já apresentamos o calendário. Certo. Né? A frente parlamentar hoje, antigamente era frente parlamentar no primeiro mandato nosso, frente parlamentar de empreendedorismo e desenvolvimento econômico. Nós agora ampliamos esse leque, empreendedorismo, turismo e inovação. Então, nós estamos trabalhando nesses 3 eixos, porque o empreendedorismo ele é mais global, né? Incorpora outras ações, né? De comércio, varejista, de atacado, enfim, todos os que empreendem no estado da Paraíba, e nós criamos um calendário para exatamente estar visitando as regiões. Existe hoje uma ideia e uma concepção que foi comprada pelo governo do estado, essa ideia, que é exatamente de, por exemplo, através do turismo, nós interiorizarmos o turismo da Paraíba. Nós temos belezas naturais hoje e riquezas em praticamente todas as regiões. Então nós vamos iniciar no dia 24 e 25 vai ser a nossa primeira agenda itinerante. Nós estaremos em Guarabira, fazendo naquela cidade, que é a cidade maior do nosso Brejo Paraibano. Nós vamos a Frei Damião, né? Ao Santuário de Frei Damião, vamos fazer uma visita em loco para tratar sobre o turismo religioso, como fomentar o turismo religioso lá do Frei Damião. Estamos também organizando uma visita a Guaraves, que é um case de sucesso. Sim. Hoje é um polo de avicultura da Paraíba, está instalado na cidade de Guarabira, que é através da Guaraves, que hoje tem não só a sua indústria, sua fábrica, mas temos hoje várias e dezenas de pessoas que vendem, constroem seu galpão, que criam o pinto, que vendem a Guaraves. Então, você está ali um case de sucesso, uma cadeia produtiva muito forte. De lá nós estaremos visitando uma cooperativa que nós também presidimos, a Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo. Nós vamos a Bananeiras, visitar uma cooperativa que está instalada lá próximo ao Cruzeiro de Roma, que nós também vamos no Cruzeiro de Roma para tratar sobre o turismo religioso. Logo em seguida nós vamos ao Padre Biapina, lá em Arara, onde nós vamos também tratar sobre essa questão do turismo religioso, que automaticamente também se incorpora ao empreendedorismo, porque existe um comércio local por conta dos visitantes que ali vão. E nós vamos dormir em Araruna, para poder tratar sobre o turismo de aventura e a cadeia produtiva daquele setor. Essa é a nossa primeira agenda, dia 24 de maio, 24 e 25. Então nós vamos tratar com Araruna, com Tacima. Eu fui inclusive no lançamento Caminhos das Ararunas, um projeto fantástico, uma trilha, a segunda maior trilha que nós temos hoje, de parte rural. Ela é na cidade de Araruna, então já premiada. Então, muito importante esse movimento que nós vamos fazer para exatamente nesse momento inicial ouvir as demandas, quais são as demandas que vão ser trazidas por essas cadeias produtivas, para que a gente leve para o governo do estado. Vai ser o quê? O que é que se precisa? É capacitação do cidadão? A gente precisa de quê? De crédito através do empreender? A gente precisa de quê? De fomento e divulgação do destino? É isso? A gente vai colher as informações, identificar quais são as principais dificuldades que esses empreendedores têm nas suas regiões e trazer para cá para buscar, junto ao governo do estado, o Poder Executivo, levar as soluções. No mês de junho, a agenda também será itinerante. Nós vamos levar para Campina Grande, onde nós vamos tratar o São João de Campina Grande, tratar sobre o turismo cultural. Então, inclusive, no dia 9 de junho, nós estaremos aqui em João Pessoa sediando uma reunião com todos os secretários de turismo do Brasil, inclusive a confirmação da presença do presidente da Embratur, Freixo, estará aqui também, Marcelo Freixo, e eu estou também trazendo todos os presidentes de comissões das Assembleias Legislativas do Brasil, das comissões de turismo e empreendedorismo no Brasil.
para nos reunirmos aqui, vamos a Campina Grande e vamos fazer no dia seguinte pela manhã uma visita ao Parque Tecnológico de Campina Grande, que hoje também é um case de sucesso, que tem várias empresas já para a área de inovação, que aí também é uma outra vertente da nossa frente parlamentar. E já temos a agenda de julho também, que aí já será no sertão da Paraíba, onde nós iremos para São Bento, que é hoje, né, um grande setor têxtil, né, produtor de têxtil aqui do nosso estado e que é referência para o Brasil. Então nós vamos também ouvir as demandas daquele setor produtivo importante no sertão, e na volta já voltaremos ali por Cabaceiras, que hoje é a cidade mais empreendedora que nós temos aqui na Paraíba, uma cidade que é case de sucesso. Eu fico ali muito entusiasmado quando eu vejo aquilo, porque é uma cidade, Petrônio, que lá não tem desemprego. Lá hoje a Compadecida vai fazer a gravação do 2 lá. 2 lá, nova edição. Então, Cabaceiras hoje, eles têm ali as cooperativas de caprina, ovinocultura. Nós temos ali diversas fábricas de couro, de bota, de bolsa. Então, todo mundo hoje só não trabalha se não quiser, mas tem emprego. Saíram daquilo que a gente não defende, que é a escravização por parte do poder público. A gente quer que as pessoas eles tenham a capacidade de empreender e que através dos seus negócios, do seu pequeno negócio, do seu esforço, ele ganhe o pão de cada dia para colocar a sopa na mesa dos seus filhos à noite. Então essa é a defesa que nós fazemos, e Cabaceiras, ela hoje é um grande exemplo. E assim nós vamos continuar percorrendo a Paraíba, que tem case de sucesso em vários locais. Eu sugeria também, dentro desses cases de sucesso, a turma dos panos de prato lá de Itaporanga, que são famosíssimos, e o próprio polo calçadístico de Patos também, que são 2 cases de sucesso no sertão da Paraíba. E nós já tivemos em 2 cidades, né? Já tivemos a Frente Parlamentar, ela já propôs 2 eventos muito importantes, porque tanto da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo como a do empreendedorismo, que foi exatamente quando você começa a dialogar, todos os empreendedores, a preocupação deles com a reforma tributária que se avizinha, que já foi anunciada, inclusive, aqui na Paraíba, pelo presidente Arthur Lira, que será votada ainda no primeiro semestre, que só será aberto o recesso parlamentar após a votação da reforma tributária. Então, os empreendedores da Paraíba, do Brasil, estão preocupados com isso. Então, nós trouxemos aqui para a nossa Assembleia Legislativa, né, promovemos um debate entre o grupo de trabalho da reforma tributária no Congresso Nacional, e aqui teve o coordenador da reforma, o deputado Reginaldo Lopes, que é de Minas Gerais, deputado Sidney do Amazonas, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é paraibano e é o relator da proposta. Então nós fizemos a discussão do setor produtivo, com o grupo de trabalho, mediado por nós da Assembleia Legislativa, e nós fizemos também o evento do Areia Mostra Cachaça, que é um outro case de sucesso. Areia, hoje o evento foi fantástico. Esse tá com a gota serena. Viu? O evento foi fantástico, eu tive lá. Esse ano, graças a Deus, nós apresentamos o projeto ao governador João Azevedo, comprou a ideia, o governo foi colaborador, foi patrocinador. Então, aquela ação do Areia Mostra Cachaça, que está na sua 2ª edição, ele só tende a crescer e é uma cadeia produtiva muito ampla. E eu tenho conversado, inclusive, hoje, com a Secretaria da Agricultura, com o FAEPA, com outros órgãos que fazem parte também mais voltada à área da agricultura, para que a gente possa voltar a fomentar a cultura e o plantio da cana-de-açúcar naquela região, porque é muito importante para você comprar a cana-de-açúcar na cidade onde nós temos hoje mais de 30 engenhos de cachaça funcionando, e hoje os donos dos engenhos vão comprar em outra região. Então, se você consegue lá plantar, você vai movimentar ainda mais uma cadeia produtiva que já é grande e ampla. E tá sendo o tempo em que cachaça era bebida de pobre. É verdade. Ele fica reclamando que a gente estoura o programa todo dia, mas é mais pergunta, né, isso aí. Para finalizar esse tema do empreendedorismo, a gente tem um polo têxtil importantíssimo ali no Sertão, São Bento, etc. Sim. Tem um planejamento em vista, semelhante ao que acontece hoje em Cabaceiras, para aquela produção de redes em São Bento, em Brejo, porque me parece que existe muita informalidade e o empreendedorismo não está muito consolidado da forma como deveria ser. Existem, inclusive, algumas denúncias de que haja trabalho muito próximo a não vou dizer escravidão, mas existem trabalhos muito irregulares ali naquela região, e precisa de um olhar mais carinhoso e mais atento também nesse quesito. O objetivo é exatamente esse, Juliano. Quando a gente vai sair das 4 paredes da Assembleia para ir a São Bento, é para identificar todos esses pontos, né? Ouvir o setor. Hoje, a questão da informalidade, a gente sabe que existe, mas existe hoje uma questão que ela
dificulta ainda mais o crescimento econômico daquela região, que é exatamente de hoje. Nós temos os atravessadores que vêm de outros estados, compram o produto aqui, exporta e vende para outros locais. Quem poderia estar fazendo isso era o próprio fabricante local. Ele poderia, através de uma capacitação, de uma interlocução por parte do próprio governo do estado, de poder estar fazendo hoje a exportação dos produtos que eles vendem. E hoje o que acontece? Vem cidadão de outras regiões que tem as suas empresas abertas de exportação, compra o produto e vende muito mais caro. Então isso poderia ficar em São Bento, ficar em Brejo, ficar em toda aquela região. Então a gente vai escutar todas essas demandas, né? E naturalmente a questão, né, do trabalho, seja o trabalho infantil, seja o trabalho escravo, seja qualquer tipo, né, de ilegalidade nesse sentido, também precisa naturalmente ser combatido, porque esse é algo que é fundamental, né, para o bom andamento das empresas. Uma boa empresa, quem quer prosperar no mercado, ele não pode estar agindo com práticas dessa natureza. E isso também, naturalmente, com o nosso poder já de fiscalização da Assembleia Legislativa, nós vamos também analisar todos esses pontos, e esses pontos, identificando isso, vamos trazer para fazer aqui também os devidos encaminhamentos. Pepa, Fábio Augusto, 14h10, mas dá tempo para fazer uma rodada rápida para falar de política também, porque o deputado é filiado ao Solidariedade no campo, no plano nacional está dizendo que vai correr do governo Lula, tá pé da vida porque não conseguiu o cargo. Será que o partido está bem contemplado aqui no governo do estado, em João Pessoa? Mas antes, deixa eu só registrar, tem ouvinte de Jacumã aqui, deputado, perguntando se o senhor tem informações, já que o senhor foi muito bem votado em Conde, se tem informação daquele pacote de calçamentos anunciado pela prefeitura de 100 ruas, se vai sair, porque segundo tem gente aqui dizendo que não saiu do papel ainda. Já começou, porque calçamento... Talvez não chegou na rua dela ainda, não chegou ainda na rua, mas o pacote de calçamento inicial são 100 ruas, né? Ele está dizendo aqui, parece que tem algum calçamento já pelo Conde. Mas sim, como isso aqui é de Jacumã, está querendo chegar lá. Ele começou, né, em várias regiões ali dentro do centro da cidade, que era um problema muito grave, né, que é naquela... Hoje eu acho que está fazendo, salvo engano, Dona Antônia, algumas cidades ali mais próximas ao centro, né, mas naturalmente que vai chegar em Jacumã. O primeiro pacote foi lançado, dinheiro garantido, dinheiro está em caixa, as obras naturalmente levam tempo porque, né, existe a execução, a parte, né, demorada também, burocrática de licitação já foi vencida dessas primeiras ruas, né? Acredito que as primeiras já licitadas, são 39 já licitadas, em curso as demais ruas, 61 já estão agora em fase de finalização para poder finalizar esse primeiro pacote de 100, mas nós já conseguimos inclusive recurso em Brasília, né, através do deputado Aguinaldo Ribeiro, e da senadora Daniela, para mais 100 ruas, que aí a prefeita vai lançar mais um pacote de mais 100 ruas aí, e sem dúvida nenhuma vai chegar em Jacumã, que é um reclame, né? E sem dúvida, Jacumã é prioridade da gestão, é prioridade nossa, inclusive Jacumã também chegou, né? Jacumã, eu fui, a prefeita, ela me dizia na última semana que nós vamos lá fazer a inauguração já na primeira rua, entregue foi em Jacumã, por trás do mercado da cidade de Jacumã, que também será revitalizado. Então é uma ladeira que tem lá, que era um problema muito grave, que a água descia, invadia as casas, inclusive o próprio mercado. Então essa rua já foi calçada, vamos fazer a inauguração aí nos próximos dias, então já chegou, está fazendo, né, tanto em Jacumã como no Conde, então vai chegar, e espero também que chegue na casa do nosso amigo que nos procura, mas pode ter certeza que temos aí o compromisso de calçar o maior número possível de ruas, porque é um problema. Uma cidade como o Conde só tinha, Fábio, 13% das ruas calçadas, uma cidade histórica, antiga como o Conde. Então prefeitos saíram, prefeitos entraram, prefeitos saíram e só tiveram a capacidade de calçar 13% da rua. Cidade importante do turismo da Paraíba. Pois é. Mais importante porque foi lá que o Pepa nasceu, rapaz. Exato. Manda aí, Fábio Augusto. Política, rapidinho com o deputado. 14h13. Vamos puxar. Queria saber como é que o Solidariedade está se preparando para 2026, principalmente aqui na capital. Seu irmão... 24, não? Ou 2024, é. Fábio tá ligeiro demais. Rapaz, não. Fábio tá ligeiro, já tá em 26. Tem que marchar de Adriano Galdino lançou João Azevedo senador, agora tá todo mundo pensando em 26, né, Fabinho? Mas agora para 2024, praticamente as eleições, praticamente há um ano aí das eleições, os partidos começam a se movimentar. O Solidariedade não é diferente. Seu irmão, Fábio Carneiro, como é que vai ficar nessa situação? Tem já a especulação de que ele possa vir a disputar um cargo aí.
Quem está lhe mandando um abraço é uma das suas pessoas que trabalham com você, Elisiane Paulino. Elisiane, minha amiga querida. Nessa um abraço para Elisiane. Elisiane. Pedrito já assinou a ficha lá em Santa Rita? Pedrito já assinou a ficha. Ele vai manchete, ser inclusive recebido, acredito que na próxima semana, para poder homologar e assinar também o presidente nacional do partido, para abonar a ficha de Pedrito, prefeito, candidato a prefeito de Santa Rita. Peraí, agora eu só falando uma coisa aqui, peraí. O Pedrito vai para se filiar ao Solidariedade, vai disputar a prefeitura... Tá deixando o União Brasil. De Santa Rita. Só que o atual prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, é do Progressistas, do deputado Aguinaldo Ribeiro. O senhor é aliadíssimo do deputado Aguinaldo Ribeiro. O senhor está costurando um acordo ali em Santa Rita para ficar todo mundo num palanque só? É isso que eu estou entendendo. Lá não tem costura de acordo. Existe, meu amigo. Naturalmente, existem algumas situações onde não tem como se fazer... Tem que ir para a disputa mesmo, né? Não tem como fazer uma costura nesse sentido, né? Em algumas cidades, e naturalmente nós temos um compromisso com o crescimento do nosso partido Solidariedade. É assim, né, em Santa Rita, assim em Bahia, assim em Cabedelo, né? Nós vamos aqui no litoral sul do estado, nós vamos receber a filiação tanto da prefeita do Conde como da prefeita Adelma. Nós vamos ter candidatura da oposição na cidade de Caporã. Nós estamos fazendo uma formatação... Adelma e Carla, candidatos à reeleição. Adelma e Carla, candidata à reeleição pelo Solidariedade. Na cidade de Pedras de Fogo, nós estamos construindo um cenário em Pedras de Fogo, né, onde nós teremos lá, estaremos bem posicionados na disputa da próxima eleição. Em Alhandra, da mesma forma, com o vereador Daniel Miguel, que deverá estar aí, no mínimo, figurando na chapa majoritária. Então, nós estamos fazendo esse crescimento. Se a gente for lá para a região... Cabedelo alguma coisa? Cabedelo, nós lançamos já, inclusive, né, o presidente do nosso partido, Salles Dantas, é o presidente do Solidariedade em Cabedelo, né, naquela região, já entre Curimataú e Brejo, ali está acima, nós teremos a candidatura do prefeito Cható, vai para a reeleição pelo Solidariedade. Em Riachão, cidade vizinha, nós temos Donato, que foi o último candidato da oposição e agora é o candidato pela oposição, pelo Solidariedade. Caldas Brandão, nós temos o nosso companheiro amigo Isaac, que é candidato pelo Solidariedade, né, no campo das oposições, e assim a gente vai avançando. Eu acredito que nós lançaremos boas candidaturas. Em João Pessoa nós estamos dialogando, Fábio, na verdade, para formatar uma chapa de vereador muito competitiva, né? Existe naturalmente, nesse momento, já uma especulação, né, do nome do meu irmão Fábio Carneiro para ser candidato a vereador, né? Nós estamos avaliando esse cenário, né, porque existe uma construção, temos vários nomes hoje no partido, como o nosso companheiro Rinaldo Maranhão, como outros nomes que já estão filiados ao Solidariedade, e que nós vamos formar um grupo muito forte. Nós convidamos algumas figuras já para estar no partido, para se unir àqueles que já estão, né, como Rinaldo, Francisco José. Vai aceitar vereador de mandato? Não. A concepção nossa é a mesma de todas as eleições. Nós não vamos... Esse é o entendimento, inclusive, né, já desse grupo de vereadores que estão no partido para disputar as próximas eleições. Nós não aceitaremos candidatura de vereador de mandato. Nós vamos construir dentro desse grupo que nós temos, né, que já é hoje um grupo forte, que sem dúvida nenhuma, dentro do nosso partido, nós já temos uma vaga. Porque esse é o campo daqueles que já votaram conosco na última eleição, né? Então foram várias pessoas que votaram, que já foram votados, que foram candidatos e que estão no partido, seja com 1.500, com 1.800, com 3.000 votos. Então vai existir ali uma régua onde vai ser dada uma linha de corte, e ali, dali para baixo, nós vamos ali ter uma condição de disputa muito boa para os nossos candidatos a vereador aqui de João Pessoa. Mandem um abraço aí ao deputado Eduardo Carneiro, grande parceiro e amigo. Quem mandou a mensagem é Sandro Ferreira e Felipe, estão ligados através do YouTube, direto de Meu amigo lá de Itacima, chefe de gabinete do prefeito Cható, estive lá numa grande festa agora de emancipação política em Itacima, festão, tive a oportunidade de estar lá ao lado do meu prefeito, da primeira dama, figura, né, é uma figura. Meu amigo particular e pessoal, o prefeito Cható. Estive lá com Dona Maria, sua esposa, nossos vereadores, nosso amigo Sandro. No final, rapaz, Sandro tem uma cultura, viu, Pepa? Ele tem uma granja um pouquinho afastada da cidade. Aí eu vou pra festa, quando eu chego ele disse, vamos lá pra casa que eu fiz aquele picado que o senhor gosta. Aí eu saio de lá, vou pra casa dele, resultado, vou tomar a saideira com picado, chego em casa de manhã. Aí não tem como. Um abraço, meu amigo Sandro, meu amigo Felipe.
Manda um abraço aí para Eduardo e Rinaldo Maranhão. Quem tá mandando aqui é Júnior Ribeiro do Zé Américo. Obrigado, Júnior Ribeiro, um abraço para Júnior. Ô, deputado, Fábio Augusto falou aí sobre Fábio Carneiro disputar a vereança. O Solidariedade já está fechado, é prego batido, ponta virada com a reeleição do prefeito Cícero. O senhor pleiteia disputar a condição de candidato a vice de Cícero, que eu já ouvi alguém falando sobre isso. E outra coisa, em relação ao seu partido, o seu xará, deputado Eduardo, já está totalmente integrado à base de sustentação política do governador João Azevedo? Sim, vamos começar pela última. O deputado Eduardo Brito já anunciou, já teve com o governador, né, é da base do governador João Azevedo, vota conosco todos os projetos, então é um grande companheiro. Foi, né, ao longo da caminhada. Eduardo é meu amigo desde a eleição passada. Na verdade, em 2018, Eduardo votou conosco para deputado estadual na nossa primeira eleição. E agora decidiu ser candidato e convidamos ele a ingressar no Solidariedade. Então, nosso partido hoje está 100% com o governador João Azevedo na Assembleia Legislativa. Né? Em relação, eu só queria aqui mandar, para não esquecer, né, os nossos amigos aqui, mandar um abraço aqui, que são pré-candidatos do nosso partido também. Nosso amigo Fernando Gás, lá do bairro das Indústrias. Fernando Gás teve quase 2.000 votos na última eleição. Candidatura, né, ali local muito bacana. Na cola de Marcos, né? Bandeira. Isso. Né, eles dois polarizam lá aquela região. Meu amigo Márcio Alencar, né, que vocês conhecem. Sim, Márcio é uma grande figura, jovem, que tem essa região toda aqui, né, do José Américo, enfim, da zona sul da cidade. Irmão Valmir do Cristo, mandar um abraço para todos eles, para o nosso amigo Francisco José também, e tantos outros que nós estamos dialogando para estar no partido. Meu conselheiro tutelar Piragibe Lucena também, mandar um abraço aqui para Piragibe. Em relação à Prefeitura de João Pessoa, nós hoje fazemos parte, naturalmente, né, da gestão do prefeito Cícero, né, na figura do meu irmão Fábio Carneiro, que é secretário da SEDURB, e nós estaremos juntos, unidos, né, com o prefeito Cícero para buscar sua reeleição. No entanto, em relação à composição da chapa, como aliado de primeira hora, desde a sua primeira eleição, né, agora em João Pessoa, mais uma eleição juntos para seu filho, Messinho Lucena, deputado federal, que eu votei com o Messinho não só em João Pessoa, mas em mais 11 cidades da Paraíba, né, nós fizemos dobradinha política, que eu fiz questão de levar Messinho para essa cidade. Para essas cidades nós queremos, obviamente, ser ouvidos na composição da chapa. Né? Nós precisamos respeitar o tamanho que nós construímos ao longo da nossa história e nós queremos ser ouvidos no momento propício. É agora? Claro que não. Esse ano é o ano do prefeito trabalhar, fazer obra, entregar ações, né, à população de João Pessoa, mas sem dúvida nenhuma, no momento propício, no ano que vem, nós vamos querer ser ouvidos em relação à questão da composição de chapa, mas o nosso objetivo é de estar juntos com o prefeito Cícero Lucena na sua reeleição. Deputado Eduardo Carneiro, obrigado pela sua presença. Tamo junto, misturado, viu? E a gente vai ter um monte de F5 na estrada, tenho certeza, nesse ano ainda. Vamos embora. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Vamos marcar para estar mais uma vez agora nos festejos juninos da cidade de Araruna, que vai ter lá, né, agora um grande São João da Serra, né, vocês sempre estão em Bananeiras e eu vou fazer o possível para estar presente também. Bananeiras, que as nossas raízes familiares são de lá, minha mãe é de Bananeiras, eu tenho casa em Bananeiras, então vou praticamente todas as semanas, inclusive cheguei de lá ontem, estava lá ontem não teve sessão na Assembleia, foi virtual, já fiz de lá, então eu vou estar em Bananeiras também e estar sempre à disposição de vocês. Me perdoem pelo atrasado da hora, eu estava do outro lado da cidade para cruzar. Também, né? Tem Conde também, vai ter São João, a prefeita deve estar anunciando agora, no comecinho de junho, já anunciando a programação de São João. Até agora já anunciou Elba Ramalho, que vai ser, né, a atração principal do dia de São João. Então os demais, a prefeita vai anunciar aí as demais datas e a programação lá vai ser muito importante também, o nosso São João do Litoral Sul, que é o São João do Conde. Então, muito obrigado a vocês, a todos os amigos que mandaram um abraço aqui, me perdoe, eu já cheguei atrasado, eu não posso abusar aqui dos nossos amigos, mas todos sintam-se abraçados, que Deus nos abençoe, gente. Muito bem, gente, não desliga o seu rádio, vem muita música boa na pop aqui com o meu querido Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas, Heron Cid e o Alisson Bezerra e a equipe com hora H, e amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã!
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Domingo Pop com Márcio Gomes. Tem música boa, participação do...